A história começa com uma garota chamada Shuzitan, dizendo por que demorou tanto para buscá-lo. E o nome do garoto é Kinni, que ela fala que porque está parado que nem um estúpido, e por que não dirige. Você está na família Shu por mais de um ano e ainda não encontrou um trabalho, dizendo que por favor o escute, quando vier buscá-lo, fique longe da escola e não deixe seus amigos o verem. E não suporta nem um pouco tê-lo como cunhado, realmente não sabe o que a sua irmã pensa. Suas mãos tremem de raiva e mesmo assim se encerra mais um dia. Na casa da família Shu, a pessoa que não conhecemos ainda diz que efetivamente Ming-Hao é uma garota bastante talentosa. A tia não entendeu mal então. Ele diz também que se não tivesse ido ao estrangeiro para estudar, talvez estaria com alguém como a King Yin, perguntando-se como está e por que não a viu ainda. Mas ela fala que está na empresa e já deve estar voltando. O que é com o cachorro de King Yin? Ouvi dizer que ele só fica em casa porque não pode falar, é verdade? Quero conhecer o cara que impressionou o coração de King Yin. Está falando do tonto do Kinni. Acabou de voltar com o Zitan. Não sabe o que ele faz o dia todo, mas acha que a King Yin vai pedir divórcio. O chamando para ver o convidado aqui embaixo. King Yin, você está surdo? Não ouviu minha mãe te chamando? Você acha mesmo que essa é a sua casa? O mesmo está concentrando suas forças. Mas ela viu e ficou realmente envergonhada. Aquela força estranha emana do seu corpo que ninguém sabe o que exatamente é. E ele fala que 10 anos se passaram e finalmente está completo. Um poder estranho nas suas mãos. Fazem 10 anos que ele não fala. Ele perdeu essa sensação há muito tempo. Dizendo para sair daí logo desse quarto. Quantas vezes será que gritar? Kinni, por acaso você é surdo? O mesmo desce as escadas e olha o rapaz encarando. E disse que esse é o tal do Kinni? Olá, eu sou Liu Ming-Hao. Ouvi dizer que é um idiota e que ainda confia em King Yin para te sustentar. Que desperdício. Haha, não ache que eu não sei o que está pensando, moleque. Você se uniu à família Shu por causa das propriedades da família. Você não é digno dela. Eu te dou 100 mil anos agora e você vai embora imediatamente. Ao mesmo tempo, Kinni aperta sua mão muito forte, dizendo que, é verdade, meu nome é Kinni mesmo. Todos ficam impressionados pelo que aconteceu. Ele falou pela primeira vez, depois de muito tempo. Ora, então você pode falar? Não fique falando, se fingindo de burro, você é um mentiroso. Não fica com vergonha de enganar a King Yin por tantos anos assim? King Li, solte ele. Ao mesmo tempo o telefone da garota toca e ela descobre a notícia que a polícia vai prender a sua irmã. Aconteceu alguma coisa na empresa e sua irmã vai ser detida pela polícia. O mesmo olha de lado e ela pergunta: ué, para onde você vai? Fique em casa e faça o trabalho doméstico. Você não pode sair sem a minha permissão. Tia, o que aconteceu com a King Yin? Me parece que algo anda mal com a companhia de King Yin. A polícia cercou a empresa e disseram que iriam levá-la. Não se preocupe, minha família tem alguns contatos em Yangsheng. Vamos ver a situação primeiro. Ok, Ming-Hao parece estar realmente preocupada. Lá na companhia Sky Eagle, uma garota fala que está dizendo que ela vai ser presa hoje. Então me pagará 1 milhão por danos. A mesma? Então essa é a garota King Yin. 1 milhão? Você tem uma boca grande. Senhorita King Yin disse que muitas pessoas também usam esse mesmo cosmético, mas só você apareceu com essas sequelas. Obviamente a causa não é os cosméticos. E também conheço o diretor-geral da polícia. Diretor-geral da polícia? Deixe-me te dizer, garoto. Meu nome é Liu Wan e o prefeito de Yangsheng, Liu Zheng, é meu primo. Mas o quê? O prefeito de Yangsheng? Não é mais o alto cargo da nossa cidade? Falando nisso, não tem nada a ver comigo. E a senhorita Li Yuan é uma consumidora, então a empresa deve arcar com a responsabilidade. O mesmo se mostra com tanto medo. Mas aparece em Kinni, dizendo que se pode dar apenas 10 minutos. E dizendo que se curar as pústulas do seu rosto em 10 minutos, pode deixar passar esse assunto? A sua esposa fica impressionada pelo fato de poder falar.
Você é realmente uma vergonha para a família Shu. Se atreve a dizer tais mentiras quando você é apenas um mendigo? King Lee, o que você vai fazer? Eu estou muito cansada, não me cause problemas. Mas ele fala para não se preocupar. Não é o mesmo de antes e tem um dever de cumprir como marido. Tá se achando porque pode falar? Um merda. Continua sendo um merda. Ainda acha que pode agir assim na frente de King Yin? Ele não era mudo? Um cara que vive às custas da esposa é um sem vergonha. E ainda diz que pode curar as feridas, que ridículo. Por que a família Shu aceitou esse cara? Muitas pessoas não confiam nem um pouco nele. Mas ele fala que tem uma forma de curar as pústulas no rosto dessa dama. E por que eu deveria acreditar? Se eu não puder te curar, estou disposto a suportar todas as consequências e farei o que você quiser. Ok, tente me curar. Se não conseguir, não me culpe por ser tão impiedosa. Kini, o que está fazendo? Me causando problemas logo que começa a falar? As pústulas no rosto dela. Na verdade é um problema interno. Se for conveniente, por favor me ajude a preparar algumas ervas medicinais chinesas. E isso pode funcionar? Poderia funcionar. Kini, eu quero ver como isso terminará. Você só causa problemas a King. Não se pode confiar em você. Aqui está o que você queria. Deixa eu falar uma coisa. Se algo sair mal, a família Shu não será responsável. A família Shu não me ajuda com esses assuntos. É claro que eu já sei disso. Mas agora eu já não sou aquele Kini idiota que não podia falar e que só podia confiar na compaixão da família Shu. Preparando a receita, ele se sente bastante confiante. E fala que está feito, senhora. Pode experimentar em seu rosto. A mesma fica com um rosto meio repugnante, dizendo que é horrível. Todos riem disso. Mas ele fala, garoto, é melhor que não esteja mentindo, ou você vai se dar muito mal. Tenho certeza absoluta que é eficaz. A mesma sai em pranto chorando ao banheiro para se lavar, enquanto todos o chamam de miserável. E a sua esposa disse se isso realmente é útil. Mas realmente foi útil. E isso foi um milagre. Ela fala como fez isso. Como isso é possível? Meu Deus, ela se curou. Esse desgraçado realmente pode curar doenças? O que está acontecendo? Como conseguiu curá-la? Foi graças à farmacologia que aprendi na escola na época. E ela pergunta se ele pode curar outras doenças. Não pode responder agora com precisão, mas precisaria ver o paciente antes. A doença do seu tio é complicada. Se puder curá-lo, te darei 500 mil de yuanes. O quê? Certo, eu prometo. Está maluco? Não vá, você não é médico. Esse tipo de coisa é totalmente diferente de tratar pústulas. Não se preocupe, eu dou conta. Quem você se acha que é? Se a família Shu for acusada de algo, eu nunca vou te perdoar. Kini, o mesmo sai de costas e disse que se algo der errado, eu mesmo resolverei. Não irei causar problemas à família Shu. À noite, no hospital de Jiangsheng, o prefeito de Jiangsheng, Liu Zheng, pergunta ao doutor se realmente não há maneiras. Ele responde que o grau de deterioração superou por completo nossas expectativas. Nesse caso, o risco de uma cirurgia é grande demais. A mesma chega com Qinglin, dizendo a Zheng como o tio foi parar na UTI. Bem, esta manhã as condições do meu pai se deterioraram repetidamente e o Dr. Michael agora está na sala para aliviá-lo. A mesma fica impressionada e disse que Zheng, este é o doutor em medicina chinesa que conheci hoje. Ele é magnífico e pode curar a doença do tio. É um médico? Sim. Você parece ter um pouco mais de 20 anos para isso. Pode me mostrar sua licença de médico? Desculpe, eu não tenho licença. Irmã, está brincando comigo. Nunca deixarei esse tipo de pessoa colocar as mãos em meu pai. Desculpe, Sr. Kim. Você deveria ir. Mas a enfermeira disse que os sinais do paciente estão muito fracos. Precisa de uma reanimação de imediato. Todos ficam impressionados com aquilo. E realmente, ao chegar na sala, o estado dele é muito mais delicado do que se pensava. Me desculpe, fizemos o nosso melhor. Zheng, vamos deixar ele dar uma olhada na situação do tio. Talvez ele possa curar. Não se meta. O Dr. Michael é o melhor médico de Jiangsheng. Ele disse que não há forma como eu poderia deixar um garoto que nem sequer tem uma licença de médico se meter nesse assunto.
O ancião ainda pode se salvar. Mas se você ficar perdendo tempo, será tarde demais. Saia daqui, moleque. Prefeito Liu, tem coragem de apostar comigo? Apostar. E o que pode me dar? Se eu salvar o ancião, me peça desculpas. Se eu não puder salvá-lo, pode me tratar como mentiroso e me humilhar. Quem é você, moleque? Saia daqui, já disse. Já chega, Sr. Qin. Pode ir. Bem, eu vou embora, mas posso garantir que irão se arrepender. Tinha que vir fazer papel de ridículo. Está feliz agora? A sua esposa disse que vamos para casa logo. Não se envergonhe mais ainda aqui. Os sinais vitais do seu pai. Por que ele está se debatendo tanto? O médico disse à enfermeira para pegar rapidamente o marca-passo. Enquanto os batimentos estão diminuindo, ele disse que não pode fazer mais nada. O quê? Mas ele estava bem agora, por que de repente? Meus pêsames. Pai, esse filho não foi fiel e não teve o tempo de pagar tudo o que fez por mim. Saindo desesperado, até que a porta se abre, e o Qin aparece dizendo, saiam do caminho, vou salvar o paciente. Você, há 10 anos atrás, houve um imortal que me ensinou uma série de exercícios e habilidades médicas. Puxando o lençol, ele disse, eu estava errado, parece que o jovem tem um pouco de habilidade. Apesar que me impediu de falar durante 10 anos. Se hoje eu posso usar para salvar alguém, eu salvarei. Usando meio que acupuntura no paciente. O que são 10 míseros anos de sofrimento. Pegando a agulha e colocando no ponto vital do paciente. O mesmo que volta agora a respirar. Qin disse que por sorte chegou a tempo. Como pode ser isso? Pai, finalmente acordou e ele está respirando ainda. Tio, está acordado? Eu fiquei assustada. Me perdoe, fazer com que fique preocupada com esse velho. Qin vira as costas e o prefeito se ajoelha perante ele. E disse para o perdoá-lo por ter sido grosseiro e estava totalmente cego. Tratou de uma forma cruel, mas ainda você se propôs a vir aqui. Prefeito Liu, eu te dei minha palavra, que podia salvá-lo. Por favor, não se preocupe, as condições do ancião basicamente se estabilizaram. Ele vai se curar e em breve estará bem. Sr. Qin, desculpe o ocorrido de hoje. Por favor, me diga a sua conta para que eu transfira os 500 mil. Não se preocupe, te mandarei a conta mais tarde. Ora, incrível, Dr. Qin. Mesmo que vê a sua mulher falar que é uma coincidência que aconteceu hoje, então não faça algo tão imprudente assim novamente. O quão grande é a impressão ruim que você tem de mim no seu coração, hein? Enquanto isso, o arrogante do Ming Hao está com muita raiva. Eles se dirigem à casa da família Shu. A sua mãe disse que as coisas se complicaram ainda mais. Estava muito preocupada com ela. Mas ela fala que está tudo bem. Isso já é passado. Por que está parado aí, seu estúpido? Saia da minha vista imediatamente. Ok. Mãe, estou cansada. Eu vou para o meu quarto descansar. Ele disse que já terminou a tarefa de casa para sua esposa, enquanto a vê no seu quarto, pensando se ela está praticando yoga. Disse que Zidan a viu concentrando alguma coisa no quarto, sem camisa. O que você estava fazendo? Ele disse que depois que buscou ela pela manhã, esqueceu de trancar a porta quando foi mudar de roupa no quarto. Ela empurrou a porta e me viu. Realmente isso é verdade? E por que eu mentiria? Certo, entendo o temperamento de Zidan e não se atreva a assustá-la. E também não volte a fazer isso no futuro. Você tem sorte de estar a salvo hoje. Entendo. E outra coisa, ainda haverá uma ceia familiar. Você irá comigo. Ceia familiar? Ok. Dizendo está muito exausto, mas hoje agradece pelo que fez. No dia seguinte, os preparativos começaram. Já chegaram. Vem aqui. Essa é a nossa primeira reunião da família Shu este ano. A velha bruxa, com esse vestido elegante, ela deveria voltar à sua forma de demônio. King Ying, quando vai engravidar? Essa pessoa é a irmã mais velha de Shu Qingxing. Tia, ainda não estamos prontos, não há tanta pressa. Faça logo enquanto é jovem, ainda os seus pais terão menos preocupação. Obrigada, tia, por me lembrar. Felizmente a nossa família Sheng Yang não deu preocupações, diferente de algumas pessoas que deixaram que sua esposa o sustentasse, né? Mas ele disse que sua sogra o elogia demais e que isso está certo. Irmã, seu genro é uma grande pessoa.
Ora, tem muita razão. Ming Cheng é dono de vários negócios importantes, diferentes de algumas pessoas, né? É lamentavelmente que tenhamos sortes tão diferentes. A mesma dá uma indireta para o homem que o presenteia. Para comemorar a primeira reunião, preparou um presente para aceitá-lo, por favor. Olha só, por que é tão educado? Você é interessante, Cheng Ming. Ao olhar, ele viu uma tigela de Qinhua. Isso mesmo. Sei que o tio gosta de porcelanas, então pedir a alguém que conseguisse essa tigela de Qinhua, a qual comprei por 300.000 yuans. Eu te entrego, espero que goste. Uma tigela de porcelana da dinastia Yuan? 300.000? Ora, essa coisa é muito cara. Meu Deus, que impressionante. Mas o Qin fala que essa tigela está um pouco estranha. Vamos ver. Um espírito maligno tão forte. Tema que essa imitação não tenha sido feita de forma normal para ser colocada em uma tumba alimentada com Yin Qin. Essa tigela não é só uma falsificação, também é uma maldição. O cunhado deve ter preparado algum presente também. Podemos saber o que é? Oh, desculpe, esqueci que é uma pessoa miserável que não tem dinheiro e depende de sua esposa para te sustentar. Hoje eu fui promovido a chefe da seção da empresa. Nosso departamento ainda precisa de alguém para recolher o lixo, embora o salário não seja muito. Pelo menos pode ganhar 1.000 yuans por mês. Quer trabalhar? Vou abrir a porta de trás para você. Já chega. Cunhado, obrigado pela sua preocupação. Kimi é um membro da nossa família e aconteça o que acontecer, e também não é a sua vez de ficar falando aqui, não é? Ok, mas alguém que não pode comprar um presente acha que não é digno de estar ao seu lado, certo? Cheguei atrasado hoje, por isso eu não trouxe um presente mais. Ora, você está falando. Esqueça. Mesmo que traga um presente não será nada digno, mesmo que possa falar, já é um desperdício. Qualquer presente que eu der será muito mais prático que o presente falso do seu cunhado. Kini, o que quer dizer? Essa tigela me custou 300.000 yuans. Pirralho, é um preço que você nunca poderá pagar nem se reencarnasse. Por isso está dizendo que é falso. Não importa quanto gastou com isso, isso realmente é falsificação. Você é um merda, um desgraçado. Por que está dizendo que é falso? Ele percebeu. Não é possível. Aquele homem me garantiu que ninguém poderia perceber. Certo, eu posso te mostrar então. Kini, cale a boca. Xung Jing, o garoto Kini de sua família muito disciplinado, está ofendendo Cheng Wang e ainda por cima se atreve a falar um monte de mentiras. Kini, não seja tão grosseiro. Cheng Wang também é nosso cunhado. A antiguidade que meu cunhado deu de presente realmente é uma falsificação medíocre. Mesmo se for uma falsificação, o cunhado pensou que era autêntico e foi enganado. E hoje, a ceia é de minha família Chu. Pare de cena. Bom dia. Uma falsificação? Que tipo de falsificação é? Poderia me mostrar? Ora, o prefeito apareceu, dizendo que o mesmo fica impressionado. O prefeito Liu está aqui? Desculpe, eu não sabia que o senhor viria para ver o novo chefe da seção. Permita-me lhe apresentar. Esse é o prefeito de Liu de Yangshen. Que coincidência, não esperava vê-lo aqui. Obrigada pelo que fez ontem. Não foi nada, não se preocupe. Prefeito Liu, Kini é só um lixo. Não está falando com a pessoa errada. Lixo? E quem é você por algum acaso? Sou apenas o Cheng Ming. Acabei de assumir o cargo como chefe da nova seção. Senhor Qin, esse Cheng Ming está te causando problemas, hein? Não se preocupe. Ele é meu cunhado. Estávamos discutindo se essa antiguidade é uma falsificação. A antiguidade? Esta não é a grande tigela de Qinghua? Alguém é um expert de autenticar antiguidades. Dê uma olhada. Eu já não faço avaliações há muitos anos. Mas Qinghua ainda é minha especialidade. Olhando a cor, parece um produto genuíno da dinastia Yuan. Estou certo que deve ter custado muito dinheiro, mas parece que o irmão King Nin está errado. Que idiota. Também acha que isso é genuíno? Está me questionando? Então acha que é falsa? Eu acho.
Finalmente perceberam porque o prefeito Liu gosta de você, garoto. Sim, realmente é uma falsificação perfeita. Essa tigela de Qingyuan da dinastia Yuan parece real, mas dando uma olhada mais de perto existem rastros de esmalte. Embora a representação seja sofisticada, ela carece de um ritmo de encantos e é uma imitação perfeita. E essa falsificação parece que foi guardada em uma tumba junto com um cadáver por muito tempo. E está amaldiçoada. Limpe as mãos. Você, Sheng Wang, como pode fazer esse tipo de coisas? Mas eu não sabia. Qin, estou correto? Na verdade, você pode perceber uma imitação perfeita dessa antiguidade? Significa que tem bons olhos. Quando nos veremos novamente, o mesmo disse que, é claro, o Sr. Qin é um grande homem. Para ser honesto, estava planejando visitá-lo para conhecermos. Então, acompanhe para conversarmos. Ele disse aos sogros para comerem sem ele. Irá acompanhar o prefeito Liu e voltará depois. Rei, Han Ying, seu genro tem uma relação tão boa com o prefeito, parece que ele é bem melhor que Sheng Wen. Porque não queríamos mencionar isso, mas porque temíamos que isso poderia nos fazer perder a boa relação entre as duas empresas. Quem diria que o prefeito Liu entraria pela porta? Prefeito Liu, me diga se precisa de algo. Para ser honesto, meu pai, que foi curado pelo Sr. Qin antes, começou a adoecer de novo depois de voltar a casa recentemente. E ele disse também que nos últimos meses, a sua esposa, seu filho e inclusive seu corpo começaram a se sentir mal. Mas quando foram ao hospital realizar vários exames, não encontraram nada. Faz 2 meses, ele pede para que pegue o seu pulso. É claro, eu sabia. Como estou, Sr. Qin? Prefeito Liu, eu tenho a plena certeza do que está acontecendo. Quando terminar nossa ceia familiar, irei visitá-lo e resolverei esse problema por vocês. Muito obrigado, isso é ótimo. Te esperarei em casa, Sr. Qin. O mesmo, ao final do jantar, disse: Qin, seu moleque, hoje você deu alegria a seu sogro. Mas pode ir na frente. Qin disse para ir na frente e voltará depois. Ele abre seu GPS e vai andando definitivamente para a casa do prefeito Liu, se deparando com Ming Hao atrevido, dizendo que voltamos a nos encontrar, dessa vez te mandarei para o inferno. Enquanto no GPS fala que ele precisa caminhar reto por apenas 50 metros. Qin Lin, seu lixo. Hoje, se você cortar as suas mãos, eu deixo você ir. Ah, não. É você, Liu Ming Hao. Você é mesmo persistente, hein? Não se preocupe, se não quer fazer, eu vou te ajudar. Irmãos, vou dar 50 mil por cada mão dele, e assim todos vão em sua direção, prontos para atacá-lo. O mesmo cresce o seu poder, e luta bravamente com todos, golpeando um a um. E disse que se ele trouxe homens o suficiente para isso? O que está acontecendo? Ele é um lixo idiota, porque de repente ficou tão forte? Você vem aqui. Não! Não chegue perto de mim. Ele vai embora fugindo, igual um covarde. Certo, a casa do prefeito Liu deve ser nessa direção. Preciso caminhar logo. Aqui está. Chegando e tocando a campainha, o prefeito abre a porta e diz que esperou por todo esse tempo. Esta é a sua casa. E ele disse que a situação é mais grave do que pensava. Andando, o prefeito diz ao seu filho se a sua esposa anda doente novamente. Mas ele disse que está flutuando e está sentindo energia ruim. Sr. Qin, por favor, salve-o. Não se preocupe, eu vou salvá-lo. A mesma energia maligna disse para não tocá-lo, para sair de fora da sua casa agora. Mas ele emite o contra-ataque contra o espírito maligno. Ainda não terminou. O mesmo cai e ele disse que agora o que tem que fazer é expulsá-lo e purificá-lo. Liu Sheng, que lixo você arrumou? Se algo acontecer com Shao Jin, eu quero que você pague com a sua vida. Cala a boca. Parece que também estamos sendo infectados. Temos que agir rápido. O mesmo usa suas agulhas de acupuntura no garoto. O espírito maligno que estava dentro dele começa a sair. Começa a se expandir cada vez mais. E, pelo visto, ele conseguiu. O garoto começa a recobrar a sua consciência. E ele fala para não se preocupar. Ele está bem agora.
temos que encontrar a fonte desse espírito maligno. O quê? Espírito maligno? Isso não é coisa de filmes? Aconteceu algo de ruim na sua família? Ultimamente ou recebeu algum presente? Realmente não aconteceu nada de ruim. Ultimamente porém receberam um par de leões de pedra. São os que estão na porta. O mesmo vai verificar e disse que realmente encontrou. Essa é a fonte de toda a sua doença. Essa pedra esquisita pequena? Todos os dias em que entravam e saíam pela porta, estavam em contato com essa pedra que está unindo uma fonte de espírito maligno. Então adoeceram por estar na influência do espírito. A pessoa é contaminada se permanecer muito tempo próximo a esse espírito. E assim, o jovem Kim dissolve a maldição, dizendo que está completamente resolvido. A esposa do prefeito agradece a ele por salvá-lo hoje. Pede desculpas também pelo seu comportamento agressivo. Mas ele disse sem problemas. Fica feliz que o garoto esteja bem pelo menos. Sr. Kim, obrigado por hoje. Pedirei ao motorista que te leve para casa. Mas antes disso quero te perguntar se você deseja abrir uma clínica. O quê? Abrir uma clínica? Nunca pensei isso. Dessa vez você salvou a vida de minha família. Que tal se eu inaugurar uma clínica para o Sr. Kim como um modo de agradecimento? E ele ficou realmente agradecido. Se abrir uma clínica pode ajudar mais pessoas, então não tem nada a se perder. Se encontrar com seus pais no futuro, eles também ficarão felizes por ele. Enquanto tem esses pensamentos no carro, do nada ele pede para que pare isso. Ora, chegou até em casa. E a sua esposa está esperando, dizendo por que está aqui tão tarde. Nossa, garoto, você tem até um bom gosto, olha só essa senhorita. Do nada aparece outra pessoa dizendo desculpas, se fez esperar muito. Ying. Acabou que ela está apenas encontrando uma amiga e pensou demais. Até que houve uma revelação, o que deixou-o bastante abismado com isso. Mas o que está acontecendo aqui? Eu fui traído por uma mulher? O jovem Kim está muito impressionado com o que acabou de ver. A garota misteriosa entra no bar com a esposa do Kim, pedindo uma garrafa de vinho, a melhor de todas. Ela disse que tem estado muito ocupada recentemente e também encontrou alguns problemas no trabalho. Mas ela disse que o trabalho nunca irá terminar. Mas não vamos pensar em coisas desagradáveis essa noite. Vamos nos divertir, até sairmos embriagadas, desejando saúde umas às outras. Mas ela disse que, claro, ela o conhece. E se não fosse o que fez para evitar o seu casamento, se você não tivesse feito, não teria tanta pressão. Ela disse que realmente causou problemas, oferecendo outro copo. Mas parece que há más intenções no seu olhar. A deixando embriagada, ela começa a levá-la às escadas, entregando ao jovem Mihao, dizendo para não se culpar. O mesmo tranca a porta e disse: já que você não quer se divorciar desse lixo, eu posso evitar isso. Ao tentar fazer uma gravação sem o consentimento dela, alguém bate à porta e ele se pergunta quem é. Serviço de quarto. A senhorita pegou o dinheiro, mas realizou um bom trabalho. Ora, surpresa! Kim, o que está fazendo aqui? Como chegou até aqui? Kini, não me interprete mal, eu vim King bêbada e trouxe ela para até tomar um chute com todo o seu ódio. O mesmo chega aos seus ouvidos e diz: se ele realmente quer morrer. Pedindo perdão, ele diz que vai embora daqui imediatamente e nunca mais vai aparecer. Perdão, não me atreverei mais, mestre Kim. Seu golpe já me fez refletir muito. Certo, então vá e não volte a aparecer. O mesmo agradece, mas é trapaceiro, como sempre. Puxa uma faca de suas mãos e tenta atacá-la. Mas ele fala: te perdoei as 2 primeiras vezes, mas não esperava que fosse tão teimoso. Depois de repetidas advertências, então não me culpe. Tome isso. Usando a sua agulha mágica, ele disse que realmente ele mereceu isso. E expulsando, saia daqui. Por sorte, a encontrou hoje. Usando seu poder,
Mais uma vez, de cura, ele drena o seu álcool e disse se estar acordada, como se sente. A mesma desperta e dá um tapa na cara do jovem Kim, dizendo que o que foi que você fez? Acabei de te salvar. E é assim que recebo um agradecimento? Me salvar? Primeiro eu acordo nesse lugar e logo depois você diz que me salvou. Eu não acredito em suas palavras. Está bem, acredite se quiser. Ela fala que ele é um idiota e ao mesmo tempo começa a chorar e vê uma câmera. Do lado de fora ele recebe uma ligação, dizendo se ele é o irmão Kim-ni. Ah, é a irmã Liwan. A que se deve sua ligação? Ainda tem aquele produto que me deu da última vez? Quero comprar um grande lote, porém gostaria que me agregasse um efeito branqueado para melhorar a minha pele. Eu preciso ir para me preparar. Primeiro eu quero acrescentar 200 cópias, vou acrescentar 2 milhões em sua conta. Sem problemas, mas o custo dos meus medicamentos não é alto, então não posso receber esse dinheiro tão alto. Eu escutei meu primo dizer que você vai abrir uma clínica, vai precisar de muito dinheiro futuramente, já que o resto será patrocinado. Mesmo está feliz e agradece a Lin Yuan. O tempo passa e ela realmente está triste, perguntando se ele ainda não voltou. Está muito tarde e o julgou mal hoje. Ele deve estar com raiva. Mesmo chega em sua casa e ela fala por que chegou tão tarde. Ele disse que foi fazer algo. É como se não tivesse perguntado. A sua esposa disse que alguns colegas frequentemente começaram a fazer comentários na frente do chefe sobre o ocorrido com Lin Yuan. E o chefe já falou comigo várias vezes que quer que eu me demita. Se pedir demissão do trabalho, vai ficar tudo bem. Ficar bem? Se me demitirem, quem cuidará dessa família? E também não é fácil encontrar um novo emprego. Quero dizer, lembra o homem que eu curei no hospital? Aquele é o prefeito. Prefeito Liu? Depois que eu curei seu filho, agora ele me dará como agradecimento uma clínica. E também eu ganhei um dinheiro tratando doenças e salvando pessoas. Se quiser, pode me ajudar a dirigir com a clínica. Então não precisa se preocupar com essas coisas. E ela pensa que ele vai abrir uma clínica? Ele está o consolando, é isso mesmo? A clínica vai abrir logo logo. Pense nisso e me avise quando tiver a resposta. Ela pensa que até fica agradecida pelo seu conselho. Obviamente interpretou muito mal antes. Na verdade precisa se desculpá-lo. No dia seguinte alguém bate à porta da família Shu bem cedo. E ele aparece dizendo se ao encontrar alguém te faz lembrar coisas ruins, deve ser ela. Mao Qingni, colega de classe da Universidade de Qingni e Shu Qingyin. Melhor amiga de Shu Qingyin também. O que está fazendo? Deixe essa dama entrar. Eu realmente não sei como você tem uma esposa daquelas, hein? As flores realmente estão cercadas nesse pasto de vacas. Os sapos querendo comer carne de cisne. Eu não gosto que a Tan venha aqui. Ela fazia me sentir miserável quando estávamos na escola. Bem, ela disse, vamos logo. Está pronta para as compras. Enquanto dirigem, ela disse, para onde iremos hoje? Saberá quando chegarmos. Ao chegar, existe aqui um leilão de alto nível onde só pessoas de alta classe podem entrar. E também essa é a torre mais alta da cidade. O motorista atrás também está conosco. Bem, o mais importante aqui é o leilão e as apostas das melhores pedras do mundo. Depois de serem abertas, as pedras duplicarão seu valor ou perderá seu dinheiro. Ela disse ao jovem Kim por que não compra uma pedra para a sua esposa. Se tiver algo que ela goste, talvez eu compre. O próximo item do leilão é uma pedra verde. Muitos oferecem 50 mil, 100 mil. E ele apenas fica olhando aquilo. Mas um detalhe o chamou a sua atenção. Será que existe uma pedra ali? Essa essência realmente soa com o poder do meu corpo. Aquele poder? 100 mil. Enquanto isso, o leilão continua. E ela disse para testar o Kim, dizendo para querer a pedra, para ver qual seria a reação dele. Se esse cara se atrever a mentir, mas ela pede calma. E quando ela observa, o Li já sumiu do mapa. Ele pega a pedra e disse quanto custa essa daqui. Mas a recepcionista fala que são apenas pedras pequenas, peças de materiais que foram eliminados, 100 em cada uma. São para que o pessoal compre e jogue fora. Bem, eu só tenho trocados nesse dinheiro, eu quero nela.
Agora corte uma peça. Não acredito que ele foi para a área de descartáveis. Esse cara é sem noção. Continua sendo o mesmo. É realmente vergonhoso você estar com ele. E por que ele disse que abriria uma clínica? Eu não posso acreditar que você gastou $100 para comprar esse lixo. Mas, impressionante. A pedra está verde. Está cheio de verde. E todos ficam impressionados observando o que é aquilo. Meu Deus, a pedra na verdade está muito verde. Essa é a melhor de todas. Ela estava na área de descarte. Que sorte! Eu vou comprar tudo isso. Eu peguei primeiro. Todos começam realmente a avançar em cima das pedras descartáveis. Ao receber o elogio dizendo, por que não vende essa pedra por 300 mil? Te darei mais um presente se você fizer isso. Me venda por 500 mil e eu também te darei um presente. Mas um homem levanta sua voz e fala, 5 milhões. Esse homem é Tan Lao, do Círculo de Jade de Yangsheng. Garoto, que tal 5 milhões por essa pedra? Sim, eu comprei isso como um presente, então pergunte para minha esposa. Olhe, é a primeira vez que vejo um produto tão magnífico, hein? Meu pai está realmente disposto a gastar muito dinheiro nele. Mas ela observa aquela pedra e disse, uma boa jade é melhor que fique com alguém que realmente a conheça. O tio Tan é o rei da jade em Yangsheng, o que me faz ficar honrada que ele fique com essa jade. Ah, King Yin ainda é muito boa em usar as palavras. Vou pedir ao departamento de finanças que te envie um cheque agora mesmo. Porém, amigo, poderia me ajudar a ver essa pedra que acabou de comprar? É uma pedra comum, nada especial. Kini, os artigos aqui do leilão foram todos selecionados. Por acaso está cego? E mais, como pode ser possível que o Sr. Tan esteja equivocado? Ora, jade na pedra ou não, temos que averiguar se você tem razão. É só sorte de quem veio apostar a primeira vez e encontrou uma jade. Se atreve a difamar a pedra de meu pai? Você é só um idiota, logo todos verão de verdade quem você realmente é. Embora tenha verde. Ah, é só uma pedra comum. É uma pena que tudo isso não tenha valor. Como é possível? Meu pai nunca se equivocou antes. Você tinha razão. Nossa Tanjin ainda carece de uma linha de óleos de jade. Você pode tentar se estiver interessado? Sr. Tan Lao, não se apresse em responder. Pense nisso. Me dê a sua resposta quando nos encontrarmos da próxima vez. Pai, é sério que você fez isso? Não acredito. Adivinhe. Mesmo? Volta à sua casa com sua esposa. E ela disse que desde quando sabe apostar. Não é difícil. Aprender com os livros. Se quiser aprender, te ensino mais tarde. Mas ela fala que esteve enganando ele o tempo todo. Por que fingiu ser um idiota e o perdedor? E quando vai me levar a um passeio? No próximo sábado. Esse idiota não consegue entender que deve prestar mais atenção em mim. Será que estou realmente começando a gostar dele? Memórias do passado são entregues. Um jovem monge pensa: garoto, enquanto praticar este livro, certamente terá que se isolar durante 10 anos. Você precisa selar a sua porta de fala durante esses 10 anos antes de poder desenvolver o seu reiki. Tudo está destinado em sua vida, garoto. O resto depende somente de você. Nos vemos de novo no futuro. Parece que de alguma forma esse monge tem uma ligação com o personagem principal. Vemos o real propósito do protagonista. E ele disse que realmente, de fato, nunca mentiu. É um idiota. Ela disse para esquecer, se não quiser falar. Mas por que aceitou casar com ele? Ele disse, se lembra do passado? Voltamos ao flashback. No passado, ele era um fracassado. Todo mundo o humilhava. Enquanto ela era uma garota muito decente, que o defendia a todo momento. Agora ela se lembrou do que realmente aconteceu. Por acaso, quando você veio me pedir para me casar com você depois da graduação, eu fiquei muito feliz. Embora eu sei que não sou mais do seu escudo. Ela disse então se ele o odeia. Como eu poderia me chatear com você? Apesar da família Shu não se compadecer de mim,
e muito menos de você. Eu sempre te tratei como a minha esposa em meu coração. Mas o que é isso que ele está sentindo? Bastante courada. E o clima ficou bastante tenso no carro. Ele disse que sim, amanhã abrirá uma clínica, então espera que você vá. O quê? Eu pensei que estava brincando. Você vai abrir uma clínica de verdade? Tratar doenças e salvar a vida das pessoas não é tão simples como pensa. Eu só irei tratar de algumas doenças menores, como febre e resfriado, não se preocupe. Se alguma coisa acontecer, ninguém irá te ver na cadeia, hein? Mas ela pensa que esse idiota não pode ver que está preocupada com ele. No dia seguinte, em um evento, estão ali pessoas que já foram bastante mencionadas aqui. O evento nada mais, nada menos foi a clínica, que foi aberta naquele dia. Uma das invejosas disse que a família Chu tem um bom genro, não sabe quando Qin se tornou um médico. Mas ele disse que a clínica abriu de repente, então não se deixe enganar. Não tem com que se preocupar com isso, meu genro sempre manteve suas habilidades em segredo. Ouvi dizer que a família do prefeito Liu foi salva há pouco tempo e o prefeito Liu, como agradecimento, insistiu em dar a Qin Li uma clínica. Não há necessidade que sejam amáveis. Venham e bebam esse chá aqui. Acha que ficaram bem você sendo protegido pelo prefeito Liu? Você se atreve a abrir uma clínica e está realmente desesperado. Realmente, eu não estou desesperado por ter uma clínica. Então, não se esqueça, esse lugar também estará sendo vigiado pelo meu pessoal. Da última vez você me fez ficar muito mal, mas até se estar com o prefeito Liu. E antes que terminasse a sua frase, o prefeito o chama, dizendo que veio o felicitar pela sua inauguração. Todos ficam impressionados com isso. Realmente o prefeito Liu levou ele a sério. A última reunião foi para brindar porque Qin Li, inclusive, parabenizaram por sua boa relação com o prefeito. E ele disse, por favor, bem-vindos, entrem neste local. Ainda agora não estavam falando com frieza, então por que se calaram agora? Até ouvirem, do lado de fora, um pedido de ajuda. Salvem meu filho. O que está acontecendo lá fora? Um homem está implorando para que salve o seu filho. Mas ele disse, com licença, eu sou o médico daqui. O mesmo implora pelo seu pai. Enquanto a sogra do Qin disse que está muito doente, levem ao hospital. Sim, esse garoto está muito doente, talvez você não possa ajudá-lo. Parece que essa clínica vai fechar logo após a sua abertura. Realmente ele merece isso. Vamos ver como terminará Qin Li. Salve meu filho, por favor, eu te peço. Vou salvá-lo e você vai poder abraçá-lo novamente. Por tocar no seu pulso, ele usa seu poder sobrenatural, indo até as suas veias, localizando a anomalia que está no seu corpo, dizendo que o seu filho está envenenado, perguntando-se o que ele comeu. Isso é estranho. Eu realmente deixo ele com os vizinhos para tomarem conta dele enquanto eu trabalho. Mas eu estou bem, a comida que eu como é a mesma. É realmente um pai irresponsável por deixar seu próprio filho ao cuidado de vizinhos. Minha esposa morreu jovem e tenho que trabalhar para ter dinheiro para que meu filho possa estudar. O rosto do garoto está preto e arejado e os sintomas pareciam ser de envenenamento. Ouvi dizer que esse médico acabou de obter sua licença em medicina chinesa faz alguns dias e ele se atreveu a abrir uma clínica para realizar tratamentos. Esse médico é bastante de um mentiroso, hein? Acabou de obter uma licença em medicina chinesa? Por acaso abriu essa clínica para enganar as pessoas? Essa medicina chinesa é uma fraude. Fechem essa clínica maldita e levem esse garoto para o hospital. Enquanto os outros ficam rindo daquilo em silêncio. E a sua esposa o observa. E o pai, desesperado, disse, você poderia ter matado meu filho. A situação do menino é crítica. Agora e não podemos demorar mais. O mesmo começa a ter espasmos. E ele disse para se afastar rápido. Concentrando suas agulhas, ele disse como os chineses estão dizendo que é a medicina chinesa é um engano. Não nega o poder da medicina ocidental, mas definitivamente não difamará as coisas herdadas dos seus ancestrais. Sim, a medicina chinesa provém dos seus antepassados, não importa o quão poderosa seja a medicina ocidental. Não pode destruir a nossa própria ambição. Hoje deixará vocês verem a arte da acupuntura e a medicina chinesa, como as pessoas voltam à vida. Lançando as suas agulhas em cada ponto vital do corpo do garoto, que expele todo aquele veneno. E enquanto seu pai chora e disse para perdoá-lo,
pelo que está fazendo. Mas tudo que o garoto quer é comer agora. Já está bem melhor, mas se ainda não estiver confortável, vá ao hospital para fazer os exames. Você é realmente um grande médico, muito obrigado. Enquanto todos observam aquilo, dizem se ele pode salvá-lo. Pensou que era um enganador, mas realmente é um verdadeiro doutor. Merda, esse desgraçado. Não posso acreditar que ele salvou o garoto. Conseguiu ainda ganhar mais reputação. Foi em vão fazer com que esse garoto bebesse de tantos pesticidas. Não seja impaciente. Deixe que ele desfrute de se salvar vidas um pouco. Então foi tudo combinado. Quin curou várias pessoas e está praticamente exausto. O dia acaba. Caminhando até a floresta, ele vê uma pessoa e dizendo que você está aqui para ver um médico? A mesma vem em direção a atacá-lo. E ele disse, espera, eu sou um médico desse lugar. Mas ela está bastante mal e cai no chão deteriorada. Terei que trabalhar horas extras essa noite, hein? Recolhendo essa pessoa que está muito ferida e colocando em uma maca. Ele liga para sua esposa dizendo que recebeu um paciente gravemente ferido, então não vai para casa essa noite. Passará aqui na clínica, então não precisa esperar. Mas ela fica com raiva. E disse que então pode viver aí no hospital pelo resto de sua vida. Ele pensa que como compensação vai comprar uns presentes para ela quando voltar. Ao ver um pingente na paciente, disse, o que é isso? MI-19? Agente número 19? Como um soldado veio aparecer aqui? Algumas pessoas em nosso departamento de inteligência militar se especializam em roubo de informações. Alguns se especializam em decifrar tecnologia de armas. Alguns guiam secretamente a opinião pública. E temos a Divisão 19, os mais importantes. Essa é a famosa Divisão 19. Até receberem uma ordem que a partir de hoje, um por um, serão eliminados. A mesma desperta daquele pesadelo, dizendo que não está morta. Ora, finalmente você acordou. Você me salvou? Se viesse 2 minutos depois, agora você estaria no céu. Entendo. A mesma tenta se levantar, mas está muito fraca. Ele disse, para onde você vai agora? Você está muito ruim. Não tenho casa e não sei aonde ir. Realmente me falta um ajudante aqui, pode ficar se quiser. Abrindo as cortinas, e ela disse, se ele tem certeza disso? Claro, te pagarei um bom salário mensal, 5.000 yuanes. O que acha? Você salvou a minha vida, e agora a minha vida te pertence. Se chegar a precisar, farei o que você quiser. Certo, primeiro então você deve se recuperar das feridas. Até ouvi o grito de uma garota para que abra a porta, dizendo para que venha com ele. Ora, se não é a senhorita Tan. Veio me visitar mais cedo essa manhã? Está doente? Não estou doente. Não é momento para isso. Estou aqui para te convidar a participar do concurso de Jade em nome da Tanji. Concurso de Jade? Espera, onde está me levando? Cala a boca e vem comigo. Chegando ao local, apresentando ao seu pai novamente. Ora, Sr. Kim. Estava te esperando com ânsias. Eu não tenho tido muito tempo para visitá-lo, sabe? Não importa agora, mas esse jogo de aposta de pedra será mais complicado dessa vez. Aposta? O Sr. Tan precisa de ajuda? Sr. Kim, eu vi sua força com os meus próprios olhos. Você será de muita ajuda. Esse concurso de Jade se divide em 2 partes, escolha de pedras e o corte, depois vem o leilão e o preço mais alto e o campeão do concurso. Esses 3 serão membros da sua equipe, selecionados a dedo. Por favor, me ajudem. Meu pai gastou dinheiro para participar dessa competição. Se puderem conseguir os 3 primeiros postos, vocês terão uma boa recompensa. O Sr. Ki pode nos ajudar a ganhar o concurso. Estou disposto a te dar 10% adicional das joias de Tanji. Ela disse que se não fizer, não sabe que coisas poderia dizer à sua esposa. Então farei o meu melhor, né? Vamos ver. Jovem, é sério? Quer escolher essa pedra? Agora que estou aqui, também quero provar a minha própria sorte. Como o Sr. Kim é feliz, aqui tem 5.000 yuanes que nos restou. Pegue e vá se divertir. Não falaram que é milhões? Garoto, alguma vez você já viu tanto dinheiro? Agradeça por te darmos esses 5.000. Depois de tudo não conseguirá nada. Com as suas qualificações, não deveria escolher uma pedra. Ele observa aquele cartão. E ao mesmo tempo começa a procurar as pedras. Sentindo que essa pedra aqui
a que está mais escondida. Tem um segredo dentro dela e que vai descobrir. No último capítulo, o Sr. Qin está em dúvida sobre essa misteriosa pedra. Uma recepcionista disse se ele deseja esta mesma. Desta vez estamos prontos para ser campeões. Haha, é isso. Pelo menos a pedra original vale quase 5 milhões. Senhor? Ah, sim. Esse cartão também é de ouro puro. Vale pelo menos 5 mil. Então use esse cartão para compensá-la. Ok. Ah, Sr. Qin, que pedra boa o senhor comprou. Posso vê-la por acaso? Não compre uma pedra ruim, hein? Haha. Garoto, vá embora rápido. Nem todos podem conseguir a posição do olho de jade. Ah, é? Difícil dizer se a pedra que comprei pode ser boa ou ruim. Mas o olho de jade de Tanji eu não quero ser. Todos vocês terminaram de recolher as pedras? Dessa vez ganhamos as 2 melhores pedras com toda a competência e temos certeza que vamos ficar entre os 3 primeiros. O nome Tanji com certeza será capaz de brigar na ponta. Essas 2 pedras de jade realmente. O cristal é também um material semi-precioso. A qualidade não deve ser ruim. Ei, esse não é o Lantao? Se atreve a participar das apostas depois de eu tomar um recurso seu da última vez? Não pagaram muito, não é? Sem esforço não há dinheiro. Haha, eu não esperava que chegasse ao ponto de usar pessoas novas para te ajudar a chegar no topo. Parece que seu Tanji, de fato, não é nada. Te aconselho a ir embora agora, pelo menos não será desonrado. Ora, Jingsheng, a capital da província, não é lugar para vocês de Tanji. Voltem rápido para sua Yangsheng. O Sr. Tan pode ficar tranquilo e deixe ele comigo. Tenho certeza que vou manter esse cara no chão. Dentro do leilão, por favor, prestem atenção ao público, convidados e participantes desse concurso de joias. Logo começaremos o jogo de apostas de pedras. Ela se chama apresentadora da ocasião, Yin Xinran, pedindo boa sorte para que todos se preparem. Irmão Qin, onde está a pedra que comprou? Está aqui. Está brincando. Você pegou esse pedaço de lixo de 2.000 yuan? Todos começam a caçoar dele. Comprar isso a esse preço realmente seria um desperdício, pensou o homem. O garoto é ainda muito jovem, mas lamenta por isso. Oh meu Deus, estou impressionado. O primeiro candidato tem 2 metades com vidro verde dentro. Outra pedra que parece ter uma espécie de vidro na cor verde imperial. É muito bonito. Dou 30 milhões. Outras pessoas dão 42 milhões. Mas ele fica impressionado. A pedra do primeiro candidato de Yin, que foi cortada, já está nesse preço e o jogo acabou de começar. A competição de hoje está realmente feroz. Atualmente tem 64 milhões, 52 milhões e 42 milhões em preços. E o último candidato é a joalheria Tan. Aí vem as pedras que escolheram. Ora, ele está esperando que seja verde. Tem que ser verde. Ok, eles desperdiçaram milhões à toa. A pedra foi aberta. Todos ficaram impressionados e quando vai olhar, é uma pedra sem jade. Não tem absolutamente nada. Como é possível? 5 milhões nessa pedra foram todos perdidos? Que tipo de visão eles têm? Todos começam a caçoá-lo. Tanji, com essa visão é um milagre que esteja de pé até o dia de hoje. Inesperadamente compraram as pedras mais caras, mas não valiam nada quando se abriram. Esse jogo está decepcionante para os Tanji. E ele pensa que realmente Tanji está acabada. Esperem, Tanji, ainda tem mais uma pedra. Qin Li, pare, não me envergonhe aí em cima. Mas ao dividi-la na metade, pela surpresa de todos, a pedra estava lá. É o Imperador Verde. Isso, uma pedra tão simples, na verdade era do Imperador Verde. Pensou que Tanji não tinha mais esperanças. São só 20 mil yuanes, mas é uma pedra verde. Que sorte! Se todos esses 5 milhões estivessem nas mãos do Qin Li, ele poderia fazer com que Qin Li pode fazer com que Tanji seja realmente o campeão. E ele pede para que pare, porque ao abrir, ele não pode acreditar no que está vendo. Sim, realmente, tem uma jade dentro da jade. É incrível isso, e uma jade de sangue. O último preço de uma jade de sangue foi de 1 bilhão.
Todos ficam impressionados com aquilo. Isso é a jade que Tanji escolheu. A jade mais rara de todas. Essa é uma jade de cor de sangue de cor natural, que levou bilhões de anos para ser formada. É algo gigantesco ter a chance de ver esse pedaço de jade na sua vida. Alguns oferecem 90 milhões, outros 100 milhões, até 120. Mas um homem fala que esse cara tem desenterrada uma jade de cor de sangue rara. Isso é incrível. Enquanto o homem do seu lado começa a tossir. E ele é seu avô, que parece estar piorando cada vez mais. Mas ele fala que à medida que a gente envelhece, nosso corpo se torna inútil e não será capaz de saber até quando irá viver. Ele continua tossindo e a joia foi vendida por 2 bilhões. Dizendo parabéns à joalheria por ganhar a competição com um preço de leilão de 2 bilhões. Eles são agora o alvo. A competição realmente abriu os olhos. E o preço vendido de 2 bilhões virará uma lenda que nunca vai ser superada. Ao sair, ele é chamado. Agradecendo muito por hoje. Se não fosse por você, a reputação da joalheria Tanji seria arruinada. Me desculpe por duvidar de você. Você é muito gentil, e eu não levei nada pro pessoal. Como uma maneira de me desculpar, eu darei todo o dinheiro da venda dessa jade para o Sr. Qin. Sr. Tan? Como assim? Não diga nada, Qin. Você agora é convidado de honra da minha família. Depois temos que criar um nome para nós nessa disputa. Logo nós seremos capazes de estabelecer uma base em toda a província de Jiang. Até que um homem o chama, dizendo que o mestre Jiang Jun, o organizador dessa competição, convida ele para vir até a casa do Sr. Jiang. Por favor, você deve ir, entregando um convite. Ao chegar no local, é informado ao senhor que ele está. Jovem mestre, Sr. Qin está aqui. Ora, Sr. Qin, finalmente veio e está aqui. Venha, entre, seja bem-vindo. A proeza do Sr. Qin hoje foi o sério despertar para mim. Sr. Jiang, me desculpe, mas você me convidou a essa hora, qual o motivo? Nada é muito importante, há apenas algo que eu estou muito curioso. Você continuou a escavar depois que a primeira jade apareceu. Você sabia que tinha jade de sangue escondida dentro? Bem, como eu guardei a jade, senti o calor na minha mão. E notei algo estranho também, então eu fiquei curioso e tentei abrir. Então foi isso que aconteceu, garoto? Eu gostaria de pedir que você me ajude a encontrar outra jade de sangue, Sr. Qin. Enquanto isso, o seu avô continua tossindo. E ele percebe que ele está muito doente. O quê? Tem alguma coisa estranha comigo? Eu serei honesto com o senhor, sua condição é extremamente ruim. Se não receber logo o tratamento, receio que morrerá. Eu não esperava novidade maior que essa, né? Afinal, você deve ser um expert em medicina. Eu abri uma clínica médica em Yangqing. Se você não se importar, eu posso checar o seu pulso. Você também é um médico tradicional? Nós procuramos por uma cura, mas não encontramos nenhuma. Se o Sr. Qin é um médico, não vai fazer mal nenhum deixar ele dar uma olhada. Ele concentra sua energia no pulso e percebe a aura maligna consumindo essa essência. Usando seu poder de dissipação, ele extrai e, após 1 hora, o homem parece estar totalmente mais confortável com isso. Eu só suprimi temporariamente sua condição. Para se livrar disso, temos que ver a causa do Sr. Jiang nele mesmo. Eu sempre cuido bem do meu avô. Ele nem mesmo sai muito. Isso... Bem, Sr. Jiang, o senhor recebeu algum presente ou tesouro ultimamente? Tesouro? Sim, claro, ele recebeu um travesseiro de jade. Sim. O travesseiro de jade provavelmente foi tirado de uma tumba. Pode haver morte se houver contato físico por muito tempo. Não me admira. Por isso que meu corpo fica tão frio quando eu durmo nisso. Meu avô ficou doente há muito tempo atrás. Nunca pensei que você era um médico especialista. Independentemente se você encontrar jade de sangue ou não, a família Jiang vai realizar qualquer pedido que faça, qualquer coisa. Você é muito gentil, Sr. Jiang. É meu dever salvar as vidas. Contudo, eu também possuo procurar pela jade de sangue. Eu só tenho um pedido. Ora, mas é claro, Sr. Qin, se a família Jiang puder ajudar, nós não atrasaremos. As pessoas na foto são os meus pais. Eles estão desaparecidos há 10 anos e eu nunca mais ouvi nada sobre eles. Eu entendo. Isso levará algum tempo, mas eu farei meu melhor. Estou contando com você. Estou procurando pela jade de sangue. Não se preocupe, Sr. Jiang. Eu mandarei para você o mais rápido possível. Obrigado, Sr. Qin. Tem 200 milhões nesse cartão aqui.
pense como um pagamento adiantado pela Jade e eu serei grato se você a encontrar. Certo, eu voltarei quando encontrar a Jade de sangue. Obrigado, Sr. Kim. Bem, ele pensa que a família Jiang pode recuperar sua antiga glória agora. Esse é o único jeito de fazer isso. No segundo dia, ele está acordado muito cansado, mas está feliz porque está de volta. Parece que o consultório médico precisa de uma ajeitada. Dr. Kim, você finalmente voltou? Eu tenho tido dores de cabeça ultimamente, por favor, dê uma olhada em mim. Venha comigo, senhor, eu examinarei você. Ora, Sr. Tang Bohuai, o fundador da família Tang, está atendendo nessa clínica hoje também. Sr. Tang? Ele é o melhor médico chinês tradicional da cidade? Exatamente. E nós somos uma escola de médicos centenária. Não podemos ser comparadas a nenhuma outra escola. Eu irei me inscrever então. Mas ele sussurra no seu ouvido dizendo se esse Dr. Kim vende medicamentos falsos. Isso é verdade? Eu nunca pensei que ele fugiria dos dias atrás e voltaria hoje. Eu avisei. Você pensou nas consequências de falar mentiras sobre mim bem na minha cara? Dr. Kim, eu apenas escutei isso, desculpe. Não discuta com um aprendiz. Como um médico, você não tem paciência para isso. Afinal, esse é o próprio Sr. Tang que apareceu na sua frente, dizendo que pratica medicina há décadas. E agora vem os jovens ousando chamá-lo de praticantes de medicina tradicional chinesa? Que mundo, hein? Senhor, deixe-me ajudá-lo. Certo, então fique em suas mãos, doutor. Mostrando o local, ele disse que não conhece essa doença. Você consegue curar isso? O que é isso? Essa é a primeira vez que eu vejo essa doença em décadas de prática. Mas ele tenta disfarçar dizendo que só limpa essas pústulas e drene elas. Espera aí, a cabeça desse idoso precisa ser tratada com uma agulha quente. Se você não lidar com isso de maneira certa, você pode pôr a vida dele em perigo. Eu não preciso de uma pessoa para me ensinar como curar uma doença. Pare, isso é uma variante de herpes viral, você não pode furar isso. O mesmo não se importa e consegue fazê-lo, trazendo bastante dor à sua cabeça. E pergunta o que exatamente está acontecendo. Ele pede para que saia do caminho, mas ele fala não, esse é meu paciente, você não tem o direito de interferir. Até levar um tapa, e dizendo que pessoas como ele tratam pacientes como um brinquedo. Você não merece ser chamado de médico. Esse velho Tang só perfurou um ponto vital de sua energia. Mas ele sabe exatamente o ponto certo. Ele não sabe se é muito tarde, e isso não é bom. É difícil tratar o veneno no corpo. Juntando as agulhas que o velho Tang usou errado, o frio interno do paciente atacou seu coração e foi comido pela energia vital dele. Esse é o único jeito de tentar. Abrindo suas forças e concentrando isso antes que seja tarde. Mas parece que tudo deu certo, virando de lado e dizendo que ele é uma desgraça para a medicina tradicional, o deixando bastante furioso. Desgraçado, como ousa me desafiar? Ora, isso é como salvar vidas. O primeiro que cometer um erro sairá da medicina tradicional chinesa para sempre. Eu, Kim, aceito seu desafio. Com o maior prazer. Isso atrai bastante a multidão e todos perguntam o que está acontecendo. A clínica Qiankun vai competir com o famoso médico Yangsheng Tang Bohuai no tratamento de doenças, não sabia? Isso seria divertido. À noite, todos ficam observando aquilo. E algumas agradecem pela sua cura. Enquanto outros falam que o Dr. Kim é incrível, depois do tratamento se sentiu melhor. Sim, eu não esperava que este jovem médico Kim fosse tão hábil em medicina. Mas ele pensa que pratica medicina há mais de 30 anos para ser capaz de fazer isso. E não cometeu nenhum erro durante toda a sua tarde. Até que ele dá um toque a uma garota. E assim que ele chama o próximo, uma garota chega até o mestre Kim e disse que está um pouco tonta e inchado ultimamente e não aguenta mais. Para que ajude-o, por favor. Não se preocupe, irei checar primeiro o seu pulso. Doutor, por favor, dê uma olhada para mim. Mas ele disse que é estranho, o pulso dela está instável, e forte também, e os 5 órgãos estavam todos no lugar, então não parecia uma doença. Ao mesmo tempo que do outro lado, o homem cai no chão meio que convulsionando. O paciente está morrendo, leve ele ao hospital urgentemente. Enquanto isso, o Dr. Tang fica nervoso, pedindo para o centro de atendimento urgente, vendo que as pessoas não estão confiando tanto nele. Pedindo para ir até a clínica Qiankun para ver o doutor. Este Dr. Tang realmente não parece muito confiável. Eu deveria ver a clínica Qiankun se soubesse disso antes. A garota lacaia do Dr. Tang disse que está ficando tonta e que não consegue pensar direito. Essa pessoa... Doutor, você precisa ver isso.
Não fique arrogante tão cedo. Se você não puder curá-la, será um empate entre nós. Bem, parece que só tem um jeito de curar ela. Apenas usando isso aqui, que precisa ser muito cuidadoso, afinal essa agulha é perigosa demais. Se ele picar errado, ela pode até mesmo ficar aleijada. Mas ela ouve isso, levanta-se rapidamente e disse que não está doente. Eu fui mandada pelo Dr. Tang, então me deixe ir. Sr. Tang, vendo isso você acaba de perder. Mas ele irritado se ira, dizendo para não se preocupar. É um famoso doutor em Yangsheng. Até Liu Zheng tem que fazer concessões para ele. Ora, um doutor tão famoso assim? Se é tão famoso, por que usou um truque barato e sujo para sabotar a competição? Você nem merece ser um médico. Mas ele disse para se lembrar disso, e que irá se vingar. O mesmo anda e tira seu jaleco, e a sua amiga disse, se ele deseja que ela dê um trato naquele cara. Você está curada, certo? Ela disse, obrigado pela sua preocupação, chefe, mas está bem. Se houver alguma coisa que você precise e que faça, é só me avisar. Você pode ter certeza de que se recuperará de seus ferimentos na minha clínica. Eu tenho uma coisa que preciso que você faça em mim em alguns dias. Ele escuta seu telefone tocar e ao atender, a pessoa disse que foi encarregada por Jiang de enviar as informações sobre os resgates das pedras brutas. Espera-se que as mercadorias cheguem em Yangsheng em uma semana. E há outro assunto que gostaria de discutir com o Sr. Qin, que com certeza seria benefício para ele. Ele disse que agora que disse isso, vamos nos encontrar e conversar. Ok, então, eu vou te enviar a hora exata e o local no seu celular. No dia seguinte, na casa da família Tang Bouhai, é escutado nas notícias que ontem 2 fisioterapeutas em Yangsheng se envolveram em uma partida de treino médico. O proprietário do centro médico Tang Bouhai, anunciou-se derrotado e que estava abandonando a profissão de técnica médica chinesa. Toda a família Tang tem sofrido críticas sem precedentes. Afinal, o próprio ex-médico está assistindo isso e pede muito irritado que desligue essa TV. É o Dr. Tang por aí? Ele não está aqui, por gentileza, suma da minha casa. E se eu dissesse que poderia ajudá-lo a se vingar e destruir o Sr. Qin? Ok, então, abra essa porta. Ao abrir, se impressiona. Realmente é você? É algo que só você realmente pode fazer. O que é isso? Uma carta de prescrição? Enquanto do outro lado, o Sr. Qin pede para que a sua amiga ande junto com ele. Seria bom para se recuperar. Espera que possa terminar uma pequena tarefa que dei hoje. Ela disse obrigada pela sua preocupação, mas sua saúde está bem agora e promete que vai completar a tarefa. É só para comprar um apartamento, então não leve muito a sério. Enquanto os dois estão caminhando juntos, ele pergunta com quantos anos tinha quando começou seu primeiro treinamento. E os seus pais? Ela fala que cresceu em um campo de treinamento desde os 3 anos de idade e não se lembra nada sobre seus pais. Tudo que se lembra é dela ter sido encontrada muito ferida na cidade. Ela morava nas ruas. Ela deve ter sofrido muito para entrar no exército tão jovem. Mas ele disse que depois não durma mais no chão. Enquanto olha na mercadoria, ele sente algo. Seria realmente necessário comprar essa adaga, chefe? Eu encontrei esta adaga por acaso no chão e te vendo ela por $500. Bom, eu pegarei a adaga, mas ela pensa, isso realmente é um tesouro? Ele disse que ela descobrirá em 1 minuto, usando a sua energia vital e um simples isqueiro. Ele começa a aquecer a lâmina, que ao derreter, prova-se ser uma lâmina muito forte. Uma energia emana daquele lugar. O jovem Qin entrega essa adaga para ela, e ela fica muito feliz em tê-la. Mas a pessoa que está na ligação é a sua esposa, dizendo que a sua irmã foi raptada. Ele sai rapidamente correndo e entrega um cartão para ela, dizendo para ela comprar uma casa. Ela se pergunta, como se faz isso? Afinal, eu nunca comprei uma casa na minha vida. Mas ele disse que acredita no seu instinto e sai correndo. Não tenha medo, Xingyi. Você pode me dar mais detalhes? A quilômetros dali está a senhorita Xu Zitan, sendo culpada. E parece que alguém está oprimindo ela, dizendo para ser boazinha e obedecê-lo. Não me irrite, fingindo ser inocente aqui. Agora eu não quero mais só você, mas também a propriedade da família Xu. Ela disse que ele não passa de uma vergonha. Até que os seus irmãos observam de longe um carro chegando e um homem saindo. Esse homem é nada mais nada menos do que o próprio Qin Li.
dizendo que está aqui para pagar um resgate. Feng Leng parece que ele está bastante sozinho. E ela pensa que porque esse perdedor é o seu cunhado, o que lhe fará contra ele sozinho? Foi muito difícil para você vir até aqui. Agora coloque o dinheiro no chão e você pode ir. Pensei que se pagasse um resgate poderia recuperá-la, porque não tem nenhuma honra quando se trata de raptar as pessoas. Honra. Haha. Feng, esse cara é muito engraçado. A família Shu está realmente dando um salto, não está? Claro, eu quero o dinheiro e ela. Traga o dinheiro. Você veio por um longo caminho para nada. Você pode ir para casa agora. Além disso, vamos cuidar bem da sua cunhada mais tarde. Naturalmente vamos mandá-la de volta quando terminarmos de... Mas antes que terminasse de falar a frase, ele leva um baita de um chute. Isso causou desespero no líder e pede para que todos se livrem dele. Avançando todos em cima, mas ele golpeia como se fosse pedaços de papel. Todos que o julgaram como idiota começam a sofrer muito nas mãos dele, até mesmo sendo esmagado por um dos seus joelhos. Agora sim, todos acham que ele é um monstro, mas ele vai em direção ao principal alvo, que é o ex-namorado da senhorita Shu Zitan, e arremessa ele no chão. E ele em desespero pede para que não bata em seu rosto, mas é aí que ele faz mesmo. Enquanto Shu Zitan observa dizendo se ele é o mesmo cunhado inútil que conheceu há muito tempo. Quando foi que ele se tornou tão poderoso? Ele disse para se apressar e vai embora. Não deixe sua família preocupada. Ao se limpar, ela disse que haverá uma fraternidade na sua escola no próximo mês. E se ele gostaria de assistir. Claro, não pense demais. Eu só estava com medo de que essas pessoas se vingassem. E por acaso, é esse o motivo que eu quero que você venha comigo. Mas ele fica surpreso. Essa garota está me convidando para uma irmandade? Mas ele disse que estará lá em algum tempo. No outro dia, ele se dirige até a sua amiga. Ela disse que a missão que ele deu está completa. Você pode conferir no escritório de Tinhão. Oh, isso foi até rápido. Bem, é hora de dar uma casa a Xiang. E morar na casa da família dela o tempo todo também não é uma boa ideia. Bem, agora vamos. Ele recebe outra ligação. E realmente adivinha. Ele tem boas notícias. O homem comprou 10 lojas em Jiangsheng para dar a eles como centros de medicina tradicional chinesa e já está em seu nome. Hã? 10 lojas? Não se surpreenda, ainda está em reforma. Bem, muito obrigado, Sr. Jiang. Você é o benfeitor da família Jiang, irmão Qin. Além disso, ainda estou esperando você vir para Jiangsheng. A propósito, quando você voltar para Jiangsheng, eu vou te dar uma mansão completa. Eu já comprei uma mansão, então não vou deixar você desperdiçar o seu dinheiro. Dentro do prédio, ele entra e são bem recepcionados. Senhorita Liang, por que você está aqui tão de repente? E por que eu não vejo o Sr. Qin com você? Senhora Yan, este é o meu chefe Qin Li, o comprador da vila Céu Primário. Você é o comprador da vila de luxo Sky One? Este homem provavelmente é uma pessoa pobre, e ele quer fingir ser rico e comprar uma mansão. O Sr. Zhao também quer comprar o Sky One Villa e ele vai me dar $500 mil como um presente. Eu sinto muito, mas o que você pediu já foi revendido. Todos começam a rir dele e ela fala, por favor, saia daqui e eu lhe devolvo o seu depósito. Fui eu que paguei o depósito adiantado. Por que você deve revendê-lo para outra pessoa? E daí, Sky One é a nossa vila mais luxuosa. É obviamente reservado para a pessoa mais ilustre. Essa é a credibilidade do seu Tin Hao? E se for, para um punk como você, que finge ser rico, não está qualificado para morar em nossa vila em Tin Hao. Isso é verdade? É verdade que nós da Tin Hao servimos apenas hóspedes de status nobre e elevado. Mas ela fica impressionada porque a senhorita Jiang está aqui, a mesma que esbofeteia, dizendo que o Sr. Qin é o nosso convidado mais ilustre. Ora, Sr. Qin, sou a diretora da Tianhao Jiang Luxury. Eu vi sua foto na casa de Jiang Shun. A pessoa que entrou em contato com você por telefone sobre a origem da pedra bruta fui eu. Ah, então era você. Lamento, Sr. Qin, que meu pessoal tenha lhe causado descontentamento, mas ele já está acostumado com isso. Enquanto a funcionária disse que então o Sr. Qin conhece a senhorita Jiang. Não importa.
quem eu conheço, mas por favor, não venda minha mansão a mais ninguém. E ela balança a cabeça dizendo que nunca mais fará isso. Ele disse que irá voltar quando ela terminar todos os procedimentos. Ela pede desculpas pela demora e irá terminar os arranjos ela mesma. Ele sai e ela estala os dedos dizendo que a partir de hoje não quer vê-la, essa funcionária, novamente, nunca mais. Na clínica do Sr. Kim está havendo tumulto. Enquanto outras garotas falam que esta é a mesma clínica que vendia medicamentos falsos e que desfigurou seu rosto. Sim, foi o que aconteceu comigo depois de tomar esse remédio. Esse médico inescrupuloso e fraudulento que não se importa com a vida de seus pacientes. Mas é o quê? Por que tantas pessoas estão aqui? É ele o falso doutor golpista. Peguem ele. Aliás, prendam ele. Finalmente te achei, o vendedor de medicina falsa. Medicina falsa? Que medicina falsa? Do que essa mulher está falando? É por causa dos produtos para a pele que você vendeu que meu rosto se tornou esse lixo. Produtos para a pele? Eu dei 200 neles para Liu Han. Poderia ser... Senhor, ele é um vigarista que quer roubar o nosso dinheiro. Prendam ele agora. A autoridade vem e disse para que o acompanhe, puxando a algema, mas a sua amiga disse o que ele está tentando fazer. Só uma coisa a se fazer. Esse tipo de vigarista deve ser levado para o interrogatório. Ei, não se mexa, coloque as suas mãos para cima. Se acalme, eu estou apenas ligando para uma testemunha sobre os produtos para a pele. Se quiser verificar, testemunha? Quem é a testemunha? Olá, eu sou um oficial da polícia do departamento da polícia de Yangsheng. A clínica de Qiankun vende produtos falsos para a pele. O quê? Produtos falsos? Mas isso é impossível. Eu usei os produtos para a pele de Qiankun. Ela sai em meio ao tumulto e disse se o Sr. Kim tem um novo produto para a sua pele. Como? Como isso é possível? Eu te dei todas as pomadas da anterior. Mas ela fala que terminou de usar todas as pomadas anteriores, pedindo para que olhe para a sua pele. Achou que você tivesse feito uma nova pomada? A propósito, você usou um medicamento Qiankun. Acha que pode pagar por isso? Senhorita, é verdade o que você disse no telefone? Eu juro, como advogada, que tudo que eu disse é verdade. Nós, definitivamente, vamos investigar esse assunto com muito cuidado. Se alguém estiver mentindo aqui, ela ou ele será legalmente responsabilizado. Ir para a cadeia? Não brinca. Esses são os pensamentos que brotam nas suas mentes. E o policial irritado disse: o que diabos está acontecendo? Elas se sentem pressionadas e falam que irá contar tudo. Absolutamente tudo. O homem responsável por isso foi um cara chamado Teng, que nos deu uma receita como essa. Ele disse que se nós os acusássemos, a clínica Qiankun, ele nos daria $100.000. Ah, então foi ele, né? Agora o Sr. Kim sabe quem é o responsável. E na manhã seguinte, ele vai até a sua mansão, enquanto uns jogam xadrez. Ele elogia o Sr. Lau pela sua habilidade em xadrez, enquanto ele disse que o Dr. Teng é o melhor. Realmente fez uma pomada e que em algumas horas elas criam pústulas sobre todo o rosto. Isso é impressionante. As suas risadas são impedidas pelo bater da porta, que quando o Sr. Teng vai olhar pelo olho mágico, a porta é estraçalhada pelo Sr. Kim, deixando o Sr. Lau muito apavorado com o que viu. Ora, parece que eu acabei de machucar o Sr. Teng. Isso deve ser uma lesão. Será que eu posso dar uma olhada? Mas, como assim? Você não foi preso pela polícia? Ah, é. Acontece que a pessoa por trás das cenas realmente era você, hein? E ele aponta sua arma dizendo: então está bem, não me resta outra escolha. Mas a sua aliada o golpeia rapidamente. E ele pergunta: o que irá fazer agora? Estou apenas verificando se você ainda consegue se mover, então não fique nervoso. Após ele dar uma lição nos malvados, ele recebe uma mensagem: olá, Sr. Kim, sua vila está pronta para morar agora. E para me desculpar, eu reservei um lugar na residência Merlin. Mais tarde, por favor, aproveite a sua estadia. Ele disse que tem que ir trabalhar e está tarde. Precisa que você continue o caso desses dois caras. Ele se dirige ao local onde está a senhorita Jiang. Ela pede para que entre, por favor. E sente-se, este é o chá preto francês que foi trazido hoje. Sirva-se. E gostaria de pedir ao Sr. Kim para experimentar mais outras coisas além disso. A papelada para a vila foi concluída, então leve-a. Assim que você assinar e pagar o pagamento final, a vila é sua.
Obrigado. Ao meu lado está Jiang Zi, do grupo Jiang. Quando soube que você estava aqui, veio ver você e discutir uma operação com ele. Cooperação? Como assim? Obrigado pela sua cordialidade. Eu também sou um dos subordinados de Jiang Jun, assim como o Sr. Jiang. Acabei de ser transferido para Yangsheng como chefe do programa de entretenimento de Jiang. Sr. Kim, por favor, cuide bem de nós no futuro. Sr. Jiang, você é muito gentil, mas quando disse cooperação agora há pouco tempo, ouvi dizer que você inventou uma pomada que curou o rosto da irmã da Liu Zeng de suas espinhas. O grupo Jinag gostaria de colaborar com você para desenvolver essa tal pomada. Eu acredito que pelos recursos das marcas de primeira linha que o grupo Jiang possui em toda a província de Jiang, com certeza faremos da pomada um produto de sucesso. Quando abrirmos uma nova empresa, você será o acionista majoritário, que nada mais é do que o acionista principal da empresa. Eu gostaria de ter a pomada que você criou para ser produzida e comercializada pelo grupo Jiang. Você possui 80% das ações e a família Jiang possui 20%. Pedindo a sua opinião. Mas ele pensa que, a julgar pelo fato de que chamou Liu Zeng pelo primeiro nome, a família Jiang também tem a habilidade de desempenhar um papel muito importante em toda a província de Jiang. Com eles, como um fundo, a pomada será de fato mais eficaz. Ele fica pensando enquanto o senhor pensa que ele está hesitando. Ele acha que sua parte será muito pequena? Ocupado, ele faz um sinal à sua sócia, que disse que a fim de compensar o incidente de ontem, Jiang Zi e ela, com a permissão do jovem mestre Jiang, gostaria de oferecer o maior cassino de Yangsheng ao Sr. Qin. Sr. Jiang é muito educado e não pode aceitar este presente porque você já resolveu o assunto ontem. Mas ele empurra a proposta e ela fala que se ele não aceitar significa que não perdoou. E tem certeza que mestre Jiang irá culpá-la também. E ele fala que se ela insiste, tende a pensar que não tomará esse chá hoje. Ah, Sr. Qin, se você não quiser aceitar, não vão mais pressioná-la. Então, nesse caso, aceite esse cartão dourado. A partir de agora, você poderá entrar gratuitamente em todos os clubes de entretenimento de Jiang. Muito obrigado, Sr. Jiang. E todos ficam absolutamente tranquilos agora. Ele fala o que acha da nossa colaboração. E ele disse que sobre isso, o grupo de Jiang fornecerá a linha de produção e os canais de marketing. Cada um de nós possui 50% das ações e sua esposa pode ser acionista. Que tal isso? Ótimo, então vou enviar o contrato para você amanhã. Você promete? Sr. Qin, um fornecedor de pedras brutas da província de Jiang fará uma parada em nosso hotel Tianhao esta noite. Se você estiver interessado, nesse caso então não vou incomodar mais. Tudo bem, vá em frente. À noite no armazém, o seu funcionário disse que seus produtos estão todos aqui. Ele agradece e o recompensa por o seu duro trabalho. As pedras estão aqui e ele verifica uma a uma, para ver se acha a preciosidade dentro delas. Está muito cansado e precisa pensar em algo. Ele não tinha ideia de que a jade de sangue era tão raro assim. Observando aquelas pedras, ele lembra que da última vez que viu, não sabe se irá sentir como antes, mas vai tentar de outra forma, assumindo seu poder, absorvendo as suas energias e finalmente encontrando a famosa pedra de jade de sangue. Enquanto do outro lado, na casa da família Shu, a sua esposa disse que já é meia-noite e será que ele vai voltar ou não? Ele chega muito cansado e ao ver a sua família olhando todos em sua direção, ele se pergunta o que está acontecendo por aqui. Tio, tia, Zitan, está tarde, por que vocês ainda estão acordados? O que aquela pequena raposa da clínica te deu para te fazer esquecer de nós? Uma pequena raposa em uma clínica médica? Como assim? Veja você mesmo, seu bastardo. Como você ousa? Se você quer trair a minha filha, deixe a família Shu o mais rápido possível. Não estrague a reputação da nossa família. E ele observa as fotos e vê que é a mesma garota que o curou há dias atrás. O peso e o ódio da família caem em suas costas. Ela disse se ele tem mais alguma coisa a dizer sobre isso. De onde vieram essas fotos? Não faça perguntas sobre isso. Me diga honestamente quem é essa mulher. A garota apareceu ferida na clínica e depois que eu a salvei, eu chamei ela para trabalhar na minha clínica médica. Vou ligar para ela e você vai entender. A ligação é a prova suprema de que ele está dizendo a verdade. Todos ficam impressionados e 10 minutos depois ela disse que então foi isso realmente que aconteceu. A mulher nas fotos se chama Liang Qin. E ela é órfã também. Ela foi treinada por uma organização especial militar desde criança e nunca teve um teto. Shu Zitan disse que ele deveria ter contado a todos eles sobre ela antes disso tudo. E a sua sogra disse que não é que confiamos nele. É que sobre a situação você sabe, né? Mas ele disse que agora não importa.
É uma boa ideia subir escadas rapidamente para não atrapalhar o descanso dos seus pais no meio da noite. Enquanto a sua sogra disse para rápido que guarde os utensílios que eles planejaram fazer de ruim para o Sr. Kinley. A propósito, o grupo Jiang firmou uma parceria comigo e amanhã vamos assinar o contrato em sua casa. O grupo Jiang? A principal empresa familiar em toda a província de Jiang? Como assim? No dia seguinte, os contratos estão feitos. Senhorita Shu, você só precisa assinar esse contrato. Parabéns a Senhorita Shu por seu novo cargo como CEO da nova empresa e espero que gostemos de trabalhar juntos no futuro. Ela disse que é um duro trabalho e provavelmente vai precisar da sua ajuda se não entender o negócio no futuro. Senhorita Shu, você é muito gentil. Já ouviram o Sr. Kim falar de você antes, mas você assim pessoalmente é muito especial. Acontece que em sua mente ele a vê como uma grande chefe. Kinley, foi a Jiang Sheng hoje também é por causa da abertura da empresa? Isso não é verdade. O Sr. Kim havia vendido uma jade de sangue por centenas de milhões de dólares. Então o Sr. Jiang Jun da família Jiang pediu a ele que nos ajudasse a encontrar outro pedaço de jade de sangue. Ele demorou apenas alguns dias para encontrá-lo. Dentro do aeroporto municipal de Jiang, chega o nosso protagonista, avistando o Sr. Jiang. As outras pessoas comentam que não é aquele Jiang Jun da família Jiang da província de Jiang? Que tipo de pessoa ele veio receber em pessoa no aeroporto? Não pensou que encontraria a jade de sangue tão rápido, hein? Foi preciso muito esforço, não foi? Não, relaxa, não custou nenhum esforço. Dentro da mansão ele disse que quando seu pai soube que você viria, ele cancelou até alguns compromissos sociais alguns dias antes apenas para mostrar pessoalmente a sua gratidão. É a primeira vez que vê ele como um pai receber alguém com tanta cautela. E espero que este pedaço de jade de sangue não desaponte o tio Jiang. Você é o médico que salvou a vida do meu pai? Você é tão jovem, garoto. Tio Jiang, você está me aumentando muito, hein? Só sei um pouco sobre medicina pelos livros. E aqui está a joia. É a jade de sangue, pai? É incrível que o Sr. Kim tenha encontrado uma rara jade de 7 cores para nossa família Jiang, que não era visto há décadas. É a jade de 7 cores que vale 10 bilhões de dólares em leilão? Sim. Essa jade pode ser difícil de conseguir e nunca pensei que o veria de novo na minha vida. Dizem que se a última vez que existiram 7 cores de jade foi há muitos anos. E foi vendido por 10 bilhões de dólares. Sr. Kim, é realmente uma bênção para a nossa família Jiang. Você nos fez um grande favor de novo. Que bom que você gostou, hein, tio? E ele fala que a propósito, o que você pediu da última vez sobre o paradeiro de seus pais, recolheu algumas informações. Não pode não se precisa. Você pode ler isso primeiro. Como eu disse, a maioria das informações parece ser misteriosa e não muito verídica. Na verdade, há mais uma informação que não está registrada nela. Nos últimos 2 anos, seus pais foram vistos uma vez em Kami-gyo. Para quem não sabe, Kami-gyo é um bairro de Kyoto, no Japão, e também um famoso hotel no mesmo local. Um pouco à frente, ele apresenta o hotel da sua irmã, que é bastante conhecido na cidade, e irá mostrar alguns de seus pratos exclusivos aqui. A mesma aparece dizendo onde diabos eles estavam. Você disse que íamos fazer as compras, mas você até agora não apareceu. Ele se lembra e realmente é verdade. Bem, irmão Kim, essa é a minha irmã Jiang Iran. Jiang Iran? Acho que li sobre ela no jornal. Dizem que ela é uma mulher inteligentíssima, de 20 anos, e que fundou uma empresa de refeições, dominando o mercado de refeições em Jiangsheng? Olá, o meu nome é Kinley. O que você está esperando? Vai e peça algo na sala privada. Você não quer ir às compras comigo, mas agora eu tenho que te acompanhar. Bem, ele fala que a sua irmã tem um problema. Ela não se dá muito bem com homens, então gostaria de pedir um pouco que seja tolerante. E ela fala o que ele está sussurrando. Esse disse algo sobre ela. Um segurança apareceu e disse se aconteceu algo com ela. Gerente Niu Bizi, você não vê que há clientes aqui? Uma funcionária está prestes a pular do prédio e o chefe de segurança levou alguém para o telhado. O quê? Temos que impedir agora. Vamos. Eles saem correndo e ela liga dizendo que é do Kunji Hotel que quer chamar a polícia. Ele pede que sente muito por isso.
Não achou que ia ter tanta confusão quando ele chegasse, mas ele disse que se considera ele como irmão, não seja tão educado. Vamos lá ver. Se precisar de uma mão, talvez irá ajudá-lo. Ali está a garota, enquanto outros funcionários tentam confortá-la, dizendo se ela tem algum pedido para falar, pode dizer o mais breve possível que irão satisfazê-la. Mas parece que ela está em um estado hipnótico. Olhando para baixo e prestes a cair, a garota disse para ela não ser tão impulsiva e vai tentar satisfazê-la com os desejos que quiser. Mas ela olha para trás e disse se é mesmo isso? O seu olhar é muito maligno. Ele fala que essa mulher tem uma aura negra ao redor dela. E no último capítulo, o jovem Kim pensa o que poderá fazer nessa situação. Essa mulher tem uma aura negra ao redor dela e tema que não seja apenas aquilo. Você precisa parar de se mover, venha para cá. Não vá aí. Há algo de errado com ela. Mas ela agarra e puxa para o abismo. E antes que faça isso, ela é salva, rapidamente pelo jovem, que puxa as duas, salvando-as. Mas, ao mesmo tempo ela vem atacá-lo, e pedem para que tenha cuidado, mas ele apenas com seu golpe, atinge no ponto vital, e pergunta se a senhora Jiang está bem. Afinal de contas, ela só ficou envergonhada. Oh meu Deus, irmão Kim, você é tão incrível, como fez isso? Não é nada, é só que percebi que algo estava errado antes. Então tomei uma decisão antecipada. Algo errado? Ele acha que isso não é tão simples. Talvez a sua construção pode ter sido posta em formação por alguém que entende de metafísica. Metafísica? Superstição? Você deve ser uma criança. Não quero ser supersticioso, mas essa construção pode até ter feito pessoas se matarem aqui. Você acabou de salvar a minha vida, mas não pode amaldiçoar meu hotel assim, disse ela. Kinley. Isso é meio perverso, não é? A metafísica é algo que não existia há muitos anos. Gerente Neil, como ele está? Parece que ela desmaiou. Chame uma ambulância rapidamente. Irmão Kim, vamos deixar o resto para minha irmã. Se não fosse por você, Jiang Iran poderia estar morta agora. A família Jiang lhe deve outro favor. Tudo bem, você me ajudou muito. Então não se preocupe com as pequenas coisas. Vemos que ele acaba de esconder um poder misterioso. O que seria? 5 minutos mais tarde, alguém fala que ouviu da sua filha que coisas têm acontecido aqui ultimamente. Então gostaria de pedir ao mestre Sheng para dar uma olhada nisso. Não se preocupe, Sr. Jiang. Se realmente houver um problema em Quanji Hotel, eu poderei resolvê-lo. Pode me deixar dar uma olhada mais de perto? Por acaso isto é? Que energia é essa? Parece que quem montou esta formação não é um expert ordinário. Na província de Jiangxing, existem apenas 2 pessoas que podem quebrar essa formação. Certo. Me avise o resultado dos exames assim que estiverem disponíveis, e os custos serão tratados como um acidente de trabalho. Hã? Meu pai? O que você faz aqui? Ouvi dizer que há algo errado com o seu hotel, então trouxe o mestre Sheng para dar uma olhada. O mesmo percebe que algo misterioso está ali. Por acaso, sabe me dizer de onde veio essa cabaça de jade? Bem, parece que o homem que seguiu o mestre Jiang deixou cair. Por que ele mesmo? Se não fosse por esta cabeça de jade, temo que todos nesta sala teriam morrido de forma violenta. Ah, sim, você é um mentiroso. Se meu pai não estivesse aqui, eu teria expulsado. O que quer dizer, mestre Sheng? Receio que apenas a pessoa que jogou esta cabaça de jade pode quebrar esta formação fatal. Jiang Iran, onde está o Sr. Kim? Eu não sei. Meu irmão acabou de levá-lo para fora. Apresse-se e ligue para ele rapidamente. Mas o que é isso tudo? Pensou ela. Como vocês dão moral para um cara desses? Mas ele aparece falando, pai, há algo que você quer que voltemos com tanta urgência? O mestre Sheng podia ver o problema do hotel, mas havia uma coisa que ele tinha que se perguntar ao Sr. Kim. Agora eu vi que a energia maligna do hotel estava vazando, mas então percebi que algo não estava certo, até eu encontrar isso. Ah? Não é a cabaça de jade que coloquei no pote do hotel? Mestre Sheng, o que é de errado com essa cabaça de jade? Haha, eu nunca imaginei que um jovem herói pudesse ser um jovem até que haja uma nova geração de pessoas como eu. Se você não tivesse colocado esta cabaça aqui, receio que teria ocorrido outro desastre. Já que a cabeça de jade serve para suprimir a formação, não deve haver mais acidentes no futuro, certo? Na verdade, o problema não foi resolvido totalmente.
Na época, a formação feroz da energia fatal estava segurando a mulher que saltou do prédio. Então joguei a cabaça de jade do centro da formação para suprimi-la temporariamente. Este deve ser o ponto mais fraco da energia de formação. Mestre, posso pegar emprestado 7 moedas? Por favor, meu amigo, tome elas. Muito obrigado. E assim, com a sua energia, ele consegue tirar muitas forças. Toda essa energia fatal está saindo bastante concentrada e acumulada. Todos ficam impressionados. Isso nunca imaginou que essa formação feroz fosse tão poderosa quanto o espírito maligno. O mesmo empunha a espada no chão, emergindo um enorme poder. Não sei o que diabos você está fazendo, mas é como uma tempestade de vento, disse um deles. Agora está feito. A pessoa que pulou do prédio deve ficar bem. Jovem amigo, hoje foi um abrir de olhos para um homem velho como eu. Felizmente você está aqui hoje, caso contrário o hotel da minha filha teria sido destruído. Espero que você não leve para o lado pessoal se minha filha disser algo errado, porque ela tem um temperamento ruim. Ah, está tudo bem. No Palácio Ming, disseram ao irmão Kim que não teve tempo de mostrar as coisas nos últimos 2 dias, mas hoje o trouxe a um bom lugar. Por favor, ajude-me a arranjar um quarto privado. Jiang Jun? Sinto muito, Sr. Jiang, mas o Palácio Ming está lotado hoje. Hã? Está lotado? Ainda há espaço disponível aqui? Certo? Gerente Shi, você está me enganando? O principal é que nós não nos atrevemos a ofender o cliente. Ora, eu me perguntei quem era, se não é o jovem mestre Jiang. O nome deste homem é Zhou Sui, o jovem mestre da família Zhou em Xiang Jiang. Eu disse que quem era o perdedor que quer alugar um restaurante para comer. Então ele é o jovem mestre Zhou? Ao contrário de você, Jiang Jun, que passa o tempo todos com os pobres, você só pode exigir em um lugar pequeno como Jiangsheng. Zhou Sui, você se acha tão grato por achar que sua família é uma celebridade de Shangjing? Mesmo se não formos tão bons quanto a família Zhou, pelo menos temos um nome em Shangjing. É melhor do que sua família Jiang tentando entrar na capital apenas para ser levada de volta novamente. Diga isso de novo se tiver coragem. Não se esqueça que te coloquei no hospital há 1 ano, seu ingrato. Ele pensa que este homem parece bastante forte, mas foi espancado por Jiang Jun e enviado para o hospital. Jiang Jun é tão bom assim? Você acha mesmo que eu sou a mesma pessoa de 1 ano atrás? Disse ele, empunhando seu pé indo em sua direção. Ele defende com seu braço. O ataque foi repentino, arrastou para trás. Mas ele fala que esse cara realmente se tornou bastante forte. Ele tenta atacá-lo. Mesmo se abaixar você, se chamará de vovô e é tarde demais. E acaba se esquivando de um ataque dizendo que não admira que a família Jiang tenha sido expulsa de Shangjing. Eu nem quero que você seja meu neto. Revelando que agora, hoje mesmo, vai ajudar a família Zhou a se livrar de alguém da família Jiang, empunhando seu soco, te chamando de grande lixo. Mas o inesperado aconteceu, ele levou um golpe, um contra-ataque pelo jovem Kim, que está com a sua força muito recuperada. Kim Ni não é médico? Quando ele se tornou um bom lutador? Estou surpreso que Jiang Shun tenha uma pessoa tão poderosa como ele. Receio que ele tenha a mesma força interna que a minha prima que voltou do exército. Você tem sorte de ter um guarda-costas para te ajudar hoje. Jiang Jun, você irá se arrepender da próxima vez. Bom irmão, se não fosse por você agora eu temo que estaria morto. Eu não poderia simplesmente ficar parado e te ver apanhar. Achei que vocês estavam lutando, mas não pensei que ele estava tentando te matar, né? Venha primeiro, vamos comer. Não se esqueça que você tem um voo para pegar esta tarde. A minha irmã está indo para Yangsheng para visitar um antigo amigo de escola. Eu reservei para ela o mesmo voo que você, então pode cuidar dela, disse ele. Maldito. No voo, dizem, senhoras e senhores, iremos servi-los boas refeições, chá e café e bebidas. Você pode escolher o nosso menu. Enquanto ele fica tranquilamente vendo a revista, aparece uma pessoa. Quem seria essa? Senhorita Jiang, como você está? Porque eu te encontro em todos os lugares, hein? Disse ela, virando as costas e recebendo um tapa indecente, dizendo, alguma coisa aconteceu, senhorita? E ela fala que foi esse homem que a tocou. Foi apenas um toque, e daí? Senhor,
Por favor, peça desculpas por seu comportamento, caso contrário informaremos a linha aérea de River City e nós nos reservamos o direito de colocá-lo na lista de exclusão desta área permanentemente. Oh, você parece que é o capitão. E você, o que pensa em fazer? Lawson, você foi um bom ator dessa vez. Você também não é tão ruim. Ora, então, observem o que eu digo. Coloquem tudo de valor nessa bolsa e se alguém não fizer, eu vou atirar em vocês. Todos ficaram com medo sobre aquilo e ela foi calada pelo jovem Kim, dizendo para não fazer nenhum barulho. Venha comigo. Sejam honestos e tirem seus bens valiosos e coloquem na bolsa. Ele disse para ficar aqui e trancar a porta que irá resolver lá fora. E ela fala o que pensa que vai fazer. Óbvio, vou derrubar os ladrões lá fora. Por que você quer mexer com aqueles dois bandidos? Apenas dê a eles seu telefone e carteira e se eles ficarem com raiva e baterem em você até a morte. Essa mulher é muito chata, hein? Merda, isso é muito ruim. Eu não achei uma única pessoa rica aqui. Um garoto começa a chorar e ele fala pra calar logo essa boca, senão vai perder as estribeiras. Até levar um golpe do jovem Kim, o deixando bastante imobilizado. Lawson, quem diabos fez isso? Se você se atrever a fazer um movimento, não me culpe por ser tão rude. Para salvar um refém sobre a mira de uma arma desta distância, ele está com medo. Até puxar o gatilho e antes que faça isso, leva um soco. O que também deixou machucado. Por que você não ficou no banheiro comigo e se comportou como todas essas pessoas? Você quer ser o salvador daquele dia? Senhorita, se não fosse por seu namorado, todo o avião estaria em perigo, mas ela fala que ele não é o seu namorado. O voo chega e todos estão seguros e ela fala para onde ele está indo. Ele fala que está indo para casa, acabou de tomar um tiro, né? Mas onde mais iria? Não conheço Yang Sheng, como você é amigo do meu irmão, é justo que você cuide de mim. Então amanhã irei até você e você cuidará das minhas refeições durante o dia. Inacreditável. Não é à toa que os empregados de Jiang Jun sempre parecem tristes. Costumam ser intimidados por ela. Chefe, eu não esperava que você fosse derrotar um cara armado com as mãos nuas. Receio que mesmo um soldado das forças especiais faria melhor do que isso. A situação era excepcional e eu estava desarmado então. Mas a propósito, você já pensou que seus companheiros de equipe ainda podem estar vivos e que você pode encontrá-los? Só de ouvir isso ela começa a tremer e diz: sim, encontrá-los? O que você quer dizer com isso? Se quiser, eu posso te ajudar a saber onde eles estão. Poderia encontrá-los de novo? Como vai saber se não tentar? Certo, vou te passar a informação pessoal. E ele pensa que essa garota costuma ser tão forte, mas parece ter um lado sensível em seu interior. Eu estive guardando documentos durante muito tempo e nunca pensei que seria capaz de usá-los novamente. E ela pede para, por favor, chefe, analisá-los. Ok, farei todo o possível para encontrá-los. Na mansão de Kenny, sua esposa está bastante dedicada ao seu trabalho. Ao perceber que ele está de volta, ele fala: você tem muito trabalho para fazer, parece um pouco até cansada. Graças a Deus tudo está em ordem, você por outro lado está sob muita pressão, já que a empresa acabou de abrir e está trabalhando duro em todos os aspectos, não é? Ela fala que está bem, mas falando da nova empresa, tem boas notícias para compartilhar com ele. Veja, já recebemos muita atenção dos produtos que acabamos de lançar. Ele fala que ela é muito boa dirigindo uma empresa de cosméticos. Graças a você, agora posso ter a minha própria empresa e seguir a minha carreira. Dizendo a propósito, tem uma reunião de empreendedores em Yangsheng amanhã à tarde e o chefe da minha empresa anterior me convidou através do organizador, mas eu realmente não quero ver ele. Então, você quer ir? É claro que quero. É a maior da reunião de intercâmbio em Yangsheng, então eu tenho certeza que posso fazer alguns contratos. Inclusive poderia até te ajudar futuramente, mas, se eu for, me preocupa que me tratem mal. Eles só querem ver você passar vergonha. Ainda te preocupa que o grupo de Jiang não seja tão bom quanto a companhia Skyrock? Como isso é possível? Essa diferença é como se fosse entre o céu e a terra. Mas não se preocupe, eu vou com você. No seu quarto ele percebe que a sua ferida está quase curada. E aparece a sua esposa dizendo se está machucado. E ele fala que tudo bem, é só uma pequena ferida. Você deveria tomar mais cuidado quando estiver fora. E que seu pai com certeza espera ter um neto. Ah, eu entendo, mas ter um filho? Então você não gosta de garotas? Disse ela. Mas ele realmente não sabe o que dizer. Na verdade, antes de te conhecer, eu conheci um homem. No final ele me enganou e eu quase morri.
Desde então eu tenho muito medo de contato íntimo com os homens, disse ela. Ouvi dizer que esse homem logo foi preso por esse crime. Depois disso decidi experimentar as garotas, mas eu não esperava que elas também me enganassem. E então, já que é isso, não se preocupe, eu não vou deixar que ninguém te perturbe nunca mais. E ela pede perdão por todas as coisas que fez antes. E antes que faça alguma coisa, ele fala que deixe o passado para trás. Poderíamos fazer uma reconciliação essa noite, mas ela fala que ele está ferido e ele não se importa. É só uma pequena ferida, não é problema, então seja gentil. No dia seguinte, o vento estava forte na noite passada, então tem que limpar tudo isso novamente. Mas ao entrar ela fala para lavar as mãos e o rosto, e ele disse sim. Ok. Ainda sente dor? Espera, precisa que eu te dê uma massagem? Mas ela fala que está bem. Logo, nós iremos para a reunião de intercâmbio, fique preparada, certo? E dentro daquele lugar, ela fala que, pensei que iríamos para a reunião de intercâmbio, por que estamos aqui? Eu estava pensando que teríamos muitas coisas para fazer futuramente e não é bom continuar usando o carro do seu pai. É melhor nós comprarmos o nosso próprio carro, dizendo se ela gosta desse. Mas ela fala bem, quando era criança, seus carros favoritos eram o off-road. Ei, quem disse que você poderia abrir a porta? Não se mexa. Sabe o quanto esse carro é caro? Se você arranhar, você vai conseguir pagar por isso? Eu já vi muitas pessoas desse tipo. Desculpe, só estou experimentando primeiro. Aliás, posso fazer um test drive com esse carro? Para testar o carro primeiro você deve pagar metade do valor adiantado. Para caso o carro danifique você não compre, sem falar que esse carro é edição limitada. E quanto eu tenho que pagar? Originalmente tem que pagar $80 mil, mas olhando para você só cobrarei $60. Mais da metade do preço total? Como assim? Sim, é o nosso preço mínimo, eu não tenho dinheiro. Claro, esse garoto não tem dinheiro. E quer testar o carro, vejamos como vai fingir de novo. Você nos trata assim e acha que temos que nos contentar? Já que ele não quer negociar, vamos na próxima loja fazer uma visita. E ele disse, você é quem manda. Não podem nem pagar o que temos aqui e ainda querem ir em outra loja. Não preciso nem olhar, só aquelas roupas velhas, apenas mendigos usam. Irmão Má. Agora mesmo essas duas pessoas atravessaram a rua para outra loja. Não pode ser. Essas duas pessoas são pobres. Realmente foram lá? Na loja Nürburgring. Perguntaram o que ele acha. O aventador custa $810 mil. Poderia testá-lo? Gerente Yang, como se atreve a deixar que testem um carro tão caro? Esses dois acabaram de vir na minha loja e nem sequer puderam comprar nosso carro de $100 mil e muito menos vão pagar o seu. Certo, mas atender a todos os clientes é o básico do nosso trabalho. Como sabe que eu não posso pagar? Não seja necessário testar esse carro, eu vou comprar. Pagamento à vista. Senhor, me deixe levá-los à primeira sala VIP. Isso deixou o cara bastante chocado com isso. Descanse um pouco na sala VIP enquanto nos resolvemos toda a papelada. Merda, eu não esperava dar a um concorrente uma grande fortuna dessas. A propósito, obrigado por me enviar um grande cliente. Naquela mesma noite, no edifício de reuniões de Yangtu, ele diz, querida, a roupa que escolheu para ele é muito bonita. Sua roupa de antes era muito velha, você também deve ter um conjunto de roupa decente. Mas o seu telefone toca, e ele disse, não, me esqueci dessa garota. Dizendo que irá atender essa chamada, então espere aqui. Por acaso quem fala? Estou numa reunião de intercâmbio comercial em Yangsheng, o que quer de mim? A reunião de intercâmbio comercial de Yangsheng? Por que você não veio me buscar? Eu vou estar no último andar do edifício de reuniões de Wangtu. Ah, Sr. Qi, também está aqui. Desculpe, Sra. Jiang, pode ir buscar alguém para mim? Não estou muito familiarizado com este lugar, disse ele. Onde? Ela é um membro da sua família, Jiang. É a senhorita Jiang Irã. E ela está no segundo andar do edifício Wangtu. Ela disse que irá imediatamente. Quando a senhorita Jiang chegou em Yangsheng e se instalou no edifício Wangtu, se a família souber disso, a esposa do jovem Qin é cogitada por uma outra garota, dizendo que realmente veio.
É uma cadela tão obediente com roupas tão chamativas, qualquer milionário quer seduzir. Diretora Liu, por favor, cuide da sua boca. Mas ela deu um tapa na cara dela do nada e disse que saia daqui. Quem é você para me dar lição de moral? Achou que eu não te tocaria só porque saiu do trabalho? Mas o que está acontecendo aqui? O que houve com seu rosto? Ora, você não é o marido lixo de King? Me deixe te ajudar a disciplinar a sua esposa. Você bateu na minha esposa, foi? Sim. E daí, o que você vai fazer? O jovem Kim age de uma maneira não muito agradável. Como se atreve a bater na minha mulher? Disse ele. Ah, alguém está me espancando? King e seu marido perdedor me bateram, fazendo muito drama. O que aconteceu aqui? Senhor Shen, finalmente está aqui. Essa pequena cadela deixou seu esposo me bater. Como se atreve a deixar que seu marido batesse na diretoria, Liu? Por que não se desculpa? Pedir desculpas? Ela quem deveria se desculpar. Ela quem começou e eu já deixei a Sky Rank há muito tempo. Não pense que só porque abrir uma nova empresa será uma grande coisa. Nós acabamos de assinar um contrato com a empresa Jiang. Agora somos parceiros dela. Se você me ofender, não espere continuar em Yangsheng. Ah, é mesmo? Sendo você que está caçando briga e confusão aqui? Que merda é você para se intrometer nos meus assuntos? Ela é a filha caçula da família Jiang. Isso deixou todos surpresos porque ela estaria aqui. Olá, senhorita Jiang. Sou Liu Xianqin, a diretora da companhia Sky Rank. E ele é o nosso manager, Shen. Foi você quem xingou a senhorita Jiang? Não, isso foi um mal entendido. Estamos aqui para assistir à reunião de negócios, mas esse homem me bateu. Sim, senhorita Jiang, olha o rosto de Liu Xianqin, machucado. Eles estão intimidando os sócios da Jiang e vocês devem nos ajudar a lidar com eles. Companhia Sky Rank, certo? Os negócios comerciais entre nós estão cancelados. O grupo Jiang irá compensar vocês pela anulação do contrato. Todos ficaram tristes agora. Senhorita Jiang, por acaso você se enganou? Isso não está certo. Eles não deveriam ser castigados? Não, eu não me enganei. Vocês insultaram a segunda maior acionista do grupo Jiang em Yangsheng. E também vocês insultaram o nosso amigo pessoal do jovem mestre. Não é possível. Chong Qingyin, a minha antiga funcionária, como ela pode ser acionista da companhia Jiang? Eu não esperava que esses dois tivessem uma influência tão forte. Se eu soubesse disso antes, eu não teria ajudado essa bruxa velha. Esta é a primeira vez que fui insultada por um desconhecido. Vão embora daqui, sozinhos. Ou eu devo pedir aos seguranças que retirem vocês daqui. O que achou disso? Deve estar pensando que eu estar aqui foi uma boa ideia, não é? E ele fala, muito obrigado, hein? Se quer me agradecer, por que não me serve uma taça de vinho primeiro? Eu também faço isso. Também quero agradecer à senhorita Jiang Ran pelo que fez hoje. E quem é você? Ele é minha esposa, Chong Qingyin. Essa senhorita Jiang, ele está olhando de uma maneira diferente por Qin Li. A esposa de Qin Li? Lembro que meu irmão mencionou algo sobre ela. Realmente, Qin Li está casado. Parece que gerou um clima estranho entre as duas. E ela fala, então, a senhorita Shu, Qin Li é meu amigo. Então isso não foi um grande favor. Não precisa se incomodar em me servir. A senhorita Jiang é muito generosa, mas eu gostaria de agradecer em nome do meu marido, disse ela. Meu instinto disse para sair melhor desse lugar, pensou ele. Eu irei descer, mas as duas falam que ele não vai a lugar nenhum. Mas eu só vou somente ao banheiro. Essas duas me dão dor de cabeça. Então, o Sr. Kim também tem algo para sentir medo? Realmente eu não entendo por que as duas ficaram tão chateadas de repente. E isso é porque você é muito excepcional. A propósito, tenho algo que quero que você dê a Jiang Zi. Acha que é conveniente? Quero averiguar o paradeiro das pessoas dessa unidade. Pode pedir a Jiang Zi que me ajude a perguntar nos arredores? A identidade dessas pessoas é confidencial e são importantes para mim.
Obrigado pela sua confiança, Sr. Kim, mas eu vou entregar pessoalmente ao Sr. Jiang. Acho que passou da hora do senhor voltar, não é? Irei voltar depois de alguns minutos, disse ele. Dentro do carro, os dois discutem dizendo sobre o que você acha da Jiangiran. Conversaram direito? Nós estávamos falando sobre como você seduziu a senhorita Jiang. Não escute ela, eu não fiz nada disso. Estou brincando. A senhorita Jiang é uma boa pessoa, mas ela disse que ainda te devia um jantar. Além de ela ter sentimentos por você. Pensou ela. Ela veio em Yangsheng para encontrar a sua prima e eu prometi cuidar dela. Mas eu não esperava que isso fosse acontecer hoje. Bom, ela me disse isso a propósito logo depois de você sair. Jiang me perguntou se eu queria ir a Yangsheng para uma viagem de negócios. Yangsheng, o que acha disso? Bem, eu não tenho certeza, mas eu não quero ser uma rã no fundo do poço em Yangsheng pelo resto da minha vida. Além do mais, as oportunidades em Yangsheng serão maiores e os recursos bem melhores. Você pensou muito, não é? É uma decisão difícil. Então, o que você acha disso? Quer ir comigo? Se você quiser ir, eu vou com você até resolvermos alguns negócios na clínica. Naquela mesma noite, a sua irmã finalmente ficou feliz que ela chegou em casa. Ela está impressionada também pelo Kini, que comprou essa vila gigante. Ela é tão luxuosa, a pessoa mais rica da nossa sala não tem uma vila assim. Você está sendo rude. Chame ele de cunhado. Ora, cunhado. Essa é a primeira vez que você me chama de cunhado. Está tão feliz. Parece a vida de um cara rico. Cunhado, onde você conseguiu tanto dinheiro? Você não usou seu corpo, não é? É um trabalho decente, não pense baixo de mim. Você não disse o que veio fazer aqui hoje, certo? Não que você me lembrasse, mas eu esqueceria. Em 2 dias nessa escola, vão realizar uma fraternidade. Você não prometeu ir comigo? Há alguns dias atrás eu não consegui te encontrar. Minha irmã sempre disse que você está ocupado. Então eu tive que vir até aqui para achá-lo. Ora, você ainda está falando daquilo? Eu pensei que ele estava brincando, mas... Você está tentando se livrar de mim? O que acontecerá se aquelas pessoas me intimidarem de novo? Se está com medo de vingança, apenas não vá. Não. Se eu continuar me escondendo como uma covarde, eu ficaria envergonhada de mim mesma na escola, disse ela. Desde que você prometeu para Zitan, você deveria ir com ela. Tá bom, eu vou então. Isso não é bom. Bem, o que houve antes? Não se importe mais com isso. Do que eu estou falando? Querido, me deixe ajudar você. Sobre o que você está murmurando, venha e me ajude, eu cozinharei para você mais tarde. Já se passou um mês. A esposa do Kini fica vigiando alguém, enquanto Lin King está fuçando mais e mais habilidades, e ela não tem notícias dos companheiros dela faz muito tempo. Então não seria muito cruel falar muito sobre aquilo. Bem, chefe, o que vai acontecer com a clínica médica depois de você sair? Perguntou ela. Não se preocupe. Sobre isso, em alguns dias, terá outro médico chinês famoso para cuidar da clínica. Isso o deixou bastante triste, mas ele fala que a propósito pediu para alguém cuidar e procurar os seus companheiros. Assim que tiverem notícias, falará com ela. Muito obrigado. E aqui está a chave. Você pode morar na vila depois que eu sair. Quando eu estiver pronto, levarei você para Yangsheng também. E ela fala que deve 2 vidas a ele. Ficará aqui e manterá a clínica médica segura. Chefe, você não tem que fazer isso. Eu cuido de você como amigo. Não há nada que você não me deva. A sua esposa disse que está na hora. Vamos logo, perderemos o voo. Eu deveria ir agora. Se você precisa de algo, me ligue. A sua expressão facial demonstra o quanto vai sentir tanta saudade dele. Na sua mudança, pessoas falam para ser cuidadosos com as coisas dele, para não quebrar nada. Kini, finalmente você está aqui. Sr. Jiang, há quanto tempo? Obrigado, Sr. Jiang, por tomar conta de tudo para nós em Yangsheng e nos ajudar a nos estabelecermos. Cunhada, não foi nada. Kini é meu irmão. Esse é um pequeno favor que eu deveria fazer. Além do mais, você também faz parte do grupo Jiang, então não precisa ficar tão focada nisso. Então eu estarei aos seus cuidados em Yangsheng. Haha, você não precisa se preocupar comigo. Somos irmãos.
Por falar nisso, eu tenho um compromisso com um dos seus colegas e eu gostaria de apresentá-los a você. E ele fala que tem que ir. Terá que arrumar as suas coisas, então, se você tem algo a fazer, vá. No Palácio Ming, disseram que esse cara não é só um doutor em medicina muito educado, mas ele também é um doutor famoso em Jiangxi. Ele abriu uma grande clínica médica no país dele, Jingfeng Tang. Eu pensei que estaria interessado em medicina chinesa desde que você vai abrir uma clínica médica em Jiangxi. Me deixa apresentá-lo a você. Mas o que? Esse cara perseguiu a minha irmã, mas ela rejeitou por causa de você. Por minha causa? É isso aí. A garota disse que você é o ídolo dela. Então, se alguém quer que ela se apaixone por ele, eles terão que chegar no seu nível primeiro. E aqui estamos. Há quanto tempo, senhorita Jiangiran? Você é o divino doutor Qin Li que a senhorita Jiangiran ama? Olá. Não, você está me confundindo. Eu sou somente o Qin Li. Eu pensei até que fosse um grande homem, mas é só um cara do interior. O que diabos ela disse para ele? Ele parece tão irritado comigo. Jiangiran, esse tipo de pessoa não é digna de ser meu oponente. O que a senhorita Jiangiran disse para ele? Ele tem uma atitude ruim em relação a mim. Eu sou um médico de Arrowhead University e eu ganhei numerosos prêmios internacionais de medicina. Você não quer competir comigo, não é? Até o presidente dos Estados Unidos, Sr. Pranditil, foi curado de uma doença difícil como tumor policístico por mim. Xia Zhenbiao, como você sabe que Qin Li não é tão bom quanto você? Dizendo que talvez você ainda tenha coisas a aprender com os outros? Horas. Alô? Você não sabe que eu estou de folga? Dr. Xia, você deveria ir para o hospital. O paciente do quarto 903 que você tratou antes está morrendo. O quê? Eu chegarei logo aí. Irmão Jiang Jun, senhorita Ran, eu tenho que cuidar do paciente, então não poderia acompanhar vocês hoje. Tudo bem, seu trabalho é importante. Dr. Xia, nós podemos ir com você para observar? Talvez Qin Li pode ajudá-lo? Ele? Se você tiver estômago, venha comigo. Se você puder cuidar dessa situação sozinho, talvez eu me impressione. Caso contrário, não me perturbe mais. Que mulher! Ela está me usando como escudo. Qual a condição do paciente agora? Você deu ele regularmente o medicamento que eu preparei mais cedo? Dr. Xia, o paciente parece estar morrendo. Dr. Xia, você finalmente chegou. O que vocês estão fazendo? O jovem mestre está em perigo. O que diabos você está fazendo, Xia? Você me prometeu que curaria o jovem mestre, mas você quebrou a sua promessa. Vamos conversar, calma aí. Meu método de tratamento não deveria ter nenhum problema. Me deixe entrar lá para dar uma olhada primeiro, não é? Eu ensinaria a você uma lição para você ser mais honesto. Por favor, pare. Se você bater nele agora, não seria bom para o seu jovem mestre. É melhor deixar ele entrar para dar uma olhada. Quem é você? Você é amigo desse médico lixo? Você por acaso quer apanhar também? Largue a minha mão. Eu só estou alertando você e isso poderia ser uma oportunidade. Oportunidade? A condição do paciente ainda não foi vista e ninguém pode garantir que o paciente piorará antes que ele ou ela melhore. Ora, esse cara parece ter um ponto razoável, pensou ele. Tudo bem, eu não tenho sorte. Antes dei ao Qin Li um desafio. Vim parar em uma situação extremamente difícil agora. Ei, você ainda está hesitando. Melhor você checar ele cuidadosamente ou eu não posso garantir que eu não baterei em você. Ao ouvir o paciente, disse que a situação desse cara é bem complexa. Eu não consigo sentir a energia vital dele. Eu sempre sinto como se estivesse esquecendo algo. Portanto, irá olhar mais de perto. O rei do inferno está em pé atrás de mim, então eu não devo furar no lugar errado. Concentração. Eu, Xia, vivenciei todo tipo de dificuldade. Como sempre, é muito fácil de fazer. Dr. Xia, espere um minuto. Dr. Qin, você está tentando me matar por algum acaso? Eu estou com medo que você vai fazer depois disso.
Olha aqui, mas o que é isso? Quando o tumor desse desapareceu, eu nem sabia que estava aí. Para salvá-lo, nós tivemos que substituir todos os órgãos do corpo dele. O mesmo começa a gemer de dor. O seu mentor fica em desespero, dizendo para que salve. Para que diabos você está aqui? Isso, estou com medo que seja tarde. Mas o jovem Kim disse para que venha e segure os membros dele, para não ter mais espasmos. O que você está fazendo? Você acha que pode mexer com o corpo do meu jovem mestre? Como você ousa fazer isso? Eu não posso nem mesmo fazer nada e você ainda tenta ser o herói. Você não vê que lugar é esse? Só calhe a boca e assista. Atingindo seus pontos vitais um a um, com bastante planejamento cirúrgico. A noite inteira. E ele fala que ele deve estar acordando em alguns minutos. Então dará a ele alguns remédios para ficar bem. Por algum milagre, os batimentos voltaram ao normal. Jovem mestre, você está acordado? Eu pensei. Ora, Sr. Kong, onde estamos? Nós estamos no hospital da cidade de Yangsheng. Foi esse tal de Dr. Kim que salvou você? Mestre Kim, o que está fazendo aqui? O que você quer dizer? Como você me conhece? Ah, me desculpe. Eu pensei que você fosse um amigo que eu encontrei em Shangjin. Shangjin de novo? É só uma mera coincidência. Dr. Kim, meu jovem mestre está bem agora, certo? Não é grande coisa. Se você me der os registros médicos, eu darei a ele alguns remédios. Muito obrigado, Sr. Kim. Não parece que eu tenha algum parente que eu lembre, então acho que eu teria que encontrar uma oportunidade de ir para Shangjin e descobrir. Dr. Kim, minha clínica Shang ainda precisa de um médico assistente. Você está interessado? Minha clínica Qiankun ainda está precisando de um médico-chefe, disse ele. Ora, Dr. Kim, é tudo graças a você hoje. Eu definitivamente agradecerei a você quando estiver alta. Não foi nada. E apenas aconteceu de eu dar de cara com você hoje. Mestre Kong, procure uma sala privada para mim no Palácio Celestial de Jiangsheng daqui a 3 dias. Sim, jovem mestre. Espero que você venha para a festa que eu vou dar lá. Ai, você tem que descansar um pouco, né? Eu não quero atrapalhar você nem um minuto. A propósito, naquela mesma noite, ele pergunta: quem você acha que salvou? Ele parece ser uma pessoa importante. É isso aí. O grupo de guarda-costas, gritando Shu, o sotaque do norte. É provável que essa pessoa seja um membro da família Shun de Jiangxi? Família Shu? Sim, a família Shu é uma família poderosa em Jiangxi, como a minha família em Jiang. Mas nós fomos enganados e chutados para fora de Shangjing. A razão por qual eu pedi para você encontrar Jade de sangue é para celebrar o aniversário de velho mestre da família semana que vem. Mas eu não esperava ouvir notícias de que o velho mestre estava seriamente doente. Nossa família não tem ideia do que fazer agora, mas nós não queremos perturbar você. Você não disse que nós não somos irmãos? Irmão, que isso quer dizer então? Isso é apenas uma cor, eu cuidarei disso, fique tranquilo. Bom, irmão, além disso, da minha parte, da cunhada, eu já contatei o CEO da companhia de cosméticos, então não se preocupe. Muito obrigado. 3 dias depois, no Palácio Celestial do Bar, há uma enorme festa, todos estão comemorando aquilo. E o homem que foi curado disse que se não fosse por ele, não teria sido capaz de tomar uma bebida aqui agora com todos reunidos. Vamos lá? Façamos um brinde ao Sr. Kim por esse grande feito. Shu, não tem de quê, mas seu corpo acabou de se recuperar. É melhor beber, menor. Com você perto, o que eu tenho para me preocupar? A propósito, Dr. Kim, você não está curioso e chocado para saber quem eu sou? Aos meus olhos, você é apenas um paciente, nada mais. Eu gosto da sua personalidade, você é meu amigo agora. Não fiquem parados aí. Venho apenas para jogar. É uma ocasião para o Shu Shao vir aqui. Mas, como sempre, tem uma confusão a se tratar. E aparece um homem dizendo que se esse é um dos caras, ele derramou vinho em mim. Não é culpa minha. Não faça isso. Irmão,
Há algum desentendimento entre você e meu amigo? Esse cara aqui quebrou as regras da gangue Tiang Lang. Se não quiser apanhar, suma. A gangue Tiang Lang? Por cima, a família Jiang parece estar no controle dessa província, mas muitas pessoas não sabem que há um poder por trás da província Jiang. É gangue Tiang Lang que a família Jiang tem medo. Apesar da gangue Tiang Lang ser só uma força por baixo, é uma força que se estende por toda Jiangxing. Mesmo no mundo das sombras de Jiangxing, a razão é porque eles têm um bastante poder de artes marciais. Artes marciais, como o nome diz, é forças nas artes marciais. Essas pessoas conhecem o poder obscuro, então essas pessoas são complicadas e ninguém quer mexer com eles. Xun Zhao. A prova viva disso é que todos começam a fugir dali. E a vítima fala que vai pagar pelo vinho que acidentalmente derrubou, mas realmente não sabe como fazer isso. Sobre isso eu pagarei, você pelo meu amigo, e você pode decidir quanto quer. Então o problema será resolvido. O quê? Você acha que nossa gangue falta dinheiro? Mas desde que você quer defender o seu irmão, ou amigo, seja lá o que seja, então o quê? Então você receberá um soco de mim. Se você fizer isso, eu deixarei ir. Parece que eles estão aqui para procurar briga. Tiang Lang, certo? Eu posso levar o soco de você no lugar dele? Irmão Qin, você não ainda saiu ainda? Senhor Shu, deixe que eu cuido disso. Qin, você não sabe quem eles são, não se arrisque. O que será que vai acontecer com o jovem Qin? Será que ele vai tomar decisões precipitadas? Se você viu o vídeo até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Principalmente o like, que é o mais importante. Tchau!